Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Atos Björn, eu sou escritor de livros, jogos e RPG e tô aqui hoje para convidar vocês para conhecerem um novo projeto, o livro Ecos da Fantasia, que está em financiamento coletivo pela plataforma Catarse. Esse é um livro-jogo independente, escrito aí a várias mãos ou por várias mentes, organizado por mim e construído ao lado de outros autores super talentosos. Nesse livro interativo, você aí, leitor, é quem vai assumir o papel do personagem principal e decidir a cada cena como as histórias continuam. No livro Ecos da Fantasia, nós teremos aí 10 aventuras fantásticas, todas muito diferentes, do familiar ao absurdo, do horror à ficção científica, para todos os gostos. O livro vai ter 256 páginas, no formato 14 por 21, capa invernizada e exclusivos como marca-páginas, pôsteres, fundo de tela para celular e computador. No entanto, o mais bacana aí desse projeto Ecos da Fantasia é que ele tem um viés solidário. Parte da arrecadação obtida através dos apoios nessa campanha será destinada à reconstrução dos acervos das bibliotecas escolares que foram destruídas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Aquelas escolas que perderam tudo, oportunizando o reencontro aí de milhares de crianças com a literatura. Além disso, com o sucesso do financiamento, as escolas aí vão ser contempladas com atividades presenciais gratuitas, através das quais eu, como escritor, vou até as escolas para conversar, para ler, para jogar, para contar histórias aí para os alunos. Então, pessoal, eu queria convidar todo mundo para apoiar essa campanha e fazer parte dessa aventura. O livro é Ecos da Fantasia, está na plataforma Catarse, em financiamento coletivo até o dia 16 de outubro. Juntos, tenho certeza que a gente vai conseguir apoiar novos escritores independentes, inspirar vários leitores e também levar novas histórias aí para quem precisa. Obrigado! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando mais um episódio de A Forja, a versão spin-off A Forja Responde, trazendo respostas a perguntas de padrinhos e madrinhas do projeto RPG Next. Hoje a gente vai tratar de um assunto que acho que a gente nunca falou sobre RPG do Call of Cthulhu, do universo de Cthulhu, do Lovecraft, inspirado no autor. E eu não entendo muito, não conheço muito, já joguei a versão Quick Start do Call of Cthulhu, mas eu trouxe aqui uma pessoa especial, um mestre experiente no assunto, para poder abordar e responder as perguntas que a gente tem hoje no episódio. Então aqui comigo está o quartel-mestre, ou Luiz Cláudio. Aí, Luiz Cláudio, você se apresenta da forma que você quiser e fale um pouquinho quem que é você nesse universo do RPG. Boa tarde, gente. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, vai depender de quando vocês estiverem vendo ou ouvindo isso. Eu sou Luiz Cláudio, o quartel-mestre é um apelido de muitos anos do meu grupo de jogo. O pessoal também me conhece por LC, às vezes LCD, então... LCD? LCD também, pois é. E o fato é que eu jogo RPG desde 1987. 86, Uau. Se contar um homebrew que eu inventei naquela época, mas que não funcionou, então nem dá pra contar tanto assim. E eu já joguei muito, tanto o Call of Cthulhu, edição 3, comecei com a edição 3, se não me engano, e depois segui com outros jogos de horror inspirados. Eu gosto muito do Rastro de Cthulhu, que a gente vai dar o foco hoje aqui. Que legal. Ou seja, Luiz, você é da época do RPG de Xerox, certo? É, exato. Na verdade, de antes da época do RPG de Xerox, porque eu justamente criei um homebrew porque a gente simplesmente não conseguia acesso a RPG aqui no Brasil. Eu morava em Brasília na época e meus amigos já tínhamos lido sobre RPGs em revistas estrangeiras, a gente não conseguia botar as mãos em um. E aí a gente tentei inventar um baseado no Senhor dos Anéis. Ficou uma droga. Foi assim, era o Railroads. Mas foi o que a gente conseguiu fazer. E aí no ano seguinte, em 87, um amigo meu foi à França e trouxe de presente nossos primeiros RPGs publicados. E um deles era justamente o Middle-earth, o MERP, né, a edição britânica do MERP. É assim que começa, tudo tem um começo. Ótimo. Eu sou uma Orelha o host, o anfitrião, e o Estevão, padrinho do projeto. Obrigado, Estevão, pela sua participação.
vai também trazer perguntas ou curiosidades, o que quiser perguntar pro Luiz Cláudio, ou Quartel-Mestre, ou LCD, sobre o sistema. E se apresente aí, Estevão, onde que você tá? Como é que você conheceu o RPG Next? Se quiser falar rapidinho. Ah, sim, ótimo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Estevão, sou apoiador do projeto desde agosto, mas já escuto há bastante tempo, né? E eu tô sempre escutando o podcast, Rafael reforçando a importância de apoiar o projeto, quando a gente acredita nele, que é muito importante. Mas contando um pouquinho da minha história, assim, o projeto do RPG Next tem me ajudado bastante. Eu moro aqui na Irlanda e desde que eu vim para cá, 1 ano e meio, eu não tenho contato mais com um grupo de RPG, que a gente sempre fazia o jogo presencial. A gente tinha uma campanha aí que perdurou por vários anos, né? O mesmo time, assim, a mesma turma jogando. E eu sentia muita falta do conteúdo, porque foi uma mudança muito abrupta. Assim, a gente saiu de uma rotina que eu jogava RPG todos os finais de semana para vir para cá e perder completamente. Assim. Então, ter a oportunidade de escutar o projeto tem sido muito bacana para mim, tem me ajudado bastante. Então, eu decidi, tomei a iniciativa de apoiar o projeto, que acredito que ele fez total diferença para mim. Tem feito os meus caminhos aqui, né, no país, tem sido essa transição bem mais fácil. Que ótimo. Então é isso, pessoal. Antes de começar, o André Luiz Oliveira tá ali dando uma boa tarde, ali no chat do YouTube. A Ana Priscila também tá ali. O Rodolfo Castro também apareceu. O Dado Viciado acabou de chegar também dando boa tarde. Mas antes de a gente poder iniciar de fato, eu quero apresentar a pauta para vocês. Então a gente vai começar falando sobre o que é o rastro de Cthulhu. Se é que é assim que é falado, né? Eu falo Cthulhu, é mais fácil. Nós temos o segundo tópico, que é como é que funciona o sistema Gunshu. Acho que é assim que se fala também. Se eu estiver falando errado, Luiz Cláudio, pode me corrigir, tá? O 3, como é que funciona a construção de atmosfera e narrativa de horror, porque se trata de um sistema narrativista e o foco dele é essa atmosfera de narrativa de horror. Quais as principais dicas para mestres e jogadores iniciantes? Porque se você não conhece bem o sistema, você vai querer começar. Então, acho que é legal trazer dicas para quem quer começar. E se tiver algum tópico extra, a gente coloca lá no finalzinho também, certinho? Olá, ouvinte do RPG Next, aqui é o Rafael47, não importa se você está me ouvindo no Tarrasque na Bota, no Regras do D&D 5e, no Contos Narrados, no Regras do GURPS 4e ou no episódio da Forja. Estou passando aqui para poder fazer um recado geral de tudo que está acontecendo no projeto em termos de jabás. Primeiramente, temos um grupo do Telegram público, aberto para todos os ouvintes amantes do RPG Next. Basta você acessar T de Telegram, t.me/rpgnextoficial, tudo junto, t.me/rpgnextoficial. O link está na descrição do post desse episódio. Agora, para você que é amante de Dungeons & Dragons, ou não é amante, mas quer ter uma cópia do RPG mais famoso do mundo, de comemoração de 50 anos, porque sim, em 2024, esse RPG, que é o primeiro a ser criado lá em 1974, completa 50 anos esse ano. E para isso eles lançaram, até o momento dessa gravação, o livro do jogador com essas modificações. E para quem está ouvindo Regras do D&D 5e, já está acompanhando quais são as mudanças. Vai sair também o livro do mestre em novembro de 2024. E depois, em fevereiro de 2025, vai sair o livro do monstro. Só que você já pode acessar os nossos links de afiliado da Amazon.com.br e já comprar com antecedência. Comprar a versão física. Lembrando que o livro está em inglês, não terá uma tradução oficial. Mas assim, gente, com a tecnologia, cada vez fica mais fácil de você conseguir ler um conteúdo que não está no seu idioma. Então acho que o fato de estar em inglês não vai ser um problema. E se você comprar através do link de afiliado nosso no site lá da Amazon.com.br, uma parte do dinheiro, ao invés de ir para a Amazon, vem para nós, vem para o projeto. Você não paga nada mais por isso. E esses links de afiliado estão no post, na descrição desse episódio. Basta você acessar, certinho? Agora, se você é mais de gostar de jogar do que de ler os livros, geralmente o mestre gosta mais de ler os livros, e os jogadores querem saber de um mestre que esteja pronto, preparado para poder fazer ele só se divertir ali com a aventura.
Nós temos vários mestres de aluguel e essa lista vai aumentando devagarinho. Então aqui eu vou atualizar vocês de tudo que está tendo de aventura e mestre de aluguel, caso você esteja disposto a pagar por uma assinatura para jogar as partidas com esses mestres, tá bom? A aventura mais nova publicada com o mestre mais novo também é a aventura O Preço da Caçada com o mestre Thales, que está disponibilizando seu serviço de mestrar 2 vezes por mês. O RPG é do sistema Symbaroum. Eu não conheço, mas pretendo fazer uma forja para poder explorar esse sistema. É um sistema de Dark Fantasy, de fantasia sombria. E não se preocupe que se você estiver interessado, eu te falo mais sobre isso daqui a pouco. Outra aventura, que também é uma aventura nova, com o mestre também mais novo que chegou, é a aventura Reinos das Alianças Quebradas, com o mestre Berbari, também 2 partidas por mês. Sistema D&D 5ª edição. Essa é uma aventura autoral dentro de um mundo criado pelo próprio mestre, que trabalha com isso há vários anos já. Ele tem canal no YouTube, tem canal na Twitch TV, ele faz transmissões ao vivo há bastante tempo, então dá para acompanhar e ver o que esse mestre faz, como é que ele mestra. E o mais interessante que me chama a atenção aqui, que é diferente das outras mesas, é que ele está usando o Tale Spire. Para quem não sabe, Tale Spire é uma mesa virtual para jogar RPG, toda 3D, 100% 3D. Ela é lindíssima, vale a pena conferir. Uma outra aventura, que já tem mesa fechada, mas que o mestre está abrindo uma nova mesa para poder começar uma aventura do zero, é a aventura do Vale do Vento Gélido sob o frio da Dama Invernal. Em inglês é a aventura Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden. Uma aventura expandida e aprimorada pelo mestre Taverfield. E um ponto de diferença aqui é que ele está mestrando 4 vezes no mês. Tem gente que fala, pô, eu só quero jogar se for 4 vezes no mês. É mais difícil de fechar mesas com 4 partidas no mês, tá? Então o mestre insistiu que ele queria uma mesa de 4 partidas por mês e ele conseguiu fechar essa mesa. E está abrindo uma nova. Também é no sistema D&D 5e e vale a pena conferir se você gosta de aventura na neve. E eu estou falando aqui aventura, que é o nome genérico, mas são campanhas, que são longas aventuras ou uma sucessão de aventuras. Todas essas que eu estou falando, tá bom? Uma outra aventura que está em aberto, essa aqui eu já citei mais uma vez, e o mestre Conrado continua abrindo novas mesas, é a aventura Maldição de Strahd Reloaded. 2 vezes por mês, é uma aventura no mundo de Baróvia, do D&D 5e, para você poder enfrentar o vampiro Strahd. Ainda dentro do sistema do D&D 5e, uma última aventura disponível, que foi a última aventura publicada pela Wizards of the Coast para D&D 5e, que é a Vecna Eve of Ruin. Quando eu falo a última, que é a mais nova, né, publicada, não que eles não vão lançar mais, tá? Também é uma aventura para ser jogada 2 vezes no mês, com o mestre Arboreal, onde você irá tentar derrotar o Vecna. É o Vecna que está por trás como vilão da história toda. E agora, como é que você faz para acessar essas mesas? Onde que você encontra isso? Um dos caminhos é você entrar no site do rpgnext.com.br/loja, ou seja, você vai na loja, que está ali no menu, no topo do site, e lá tem todas essas aventuras, com os preços, com os contratos. São 2 documentos, um do contrato de serviço e um outro documento que é o código de conduta, porque esse é um trabalho sério. Se você paga e você não gosta, a gente te devolve o dinheiro seguindo as leis de compra online dentro do Código do Consumidor. Você pagou por um serviço, em até 7 dias, se você não gostar, você pede o reembolso que a gente devolve o seu dinheiro. Mas até agora não houve nenhuma reclamação. 0 reclamações. 0 pedido de devolução de dinheiro. Porque os mestres são selecionados. Não entra qualquer pessoa se cadastrando. Então todos os mestres têm as suas vantagens, têm as suas qualidades, têm as suas características e cada mestre tem o seu jeitinho de mestrar. E uma forma de você tentar conversar com o mestre, fechar a mesa, tirar dúvidas, enfim, perguntar sobre tudo, é entrando no grupo de WhatsApp que a gente criou para cada mestre. Então, em cada produto, cada aventura é um produto, tem um link para o grupo de WhatsApp. Esses links para esses grupos de WhatsApp também estão no post ou descrição desse episódio. Então, basta você acessar o post ou ir na loja do RPG Next, buscar a aventura que você ficou interessado e entrar no grupo de WhatsApp. Maravilha? Então é isso. Se tiverem mais dúvidas, de novo, basta entrar no grupo de WhatsApp e perguntar pro mestre. Eu estou lá no grupo também, então eu também posso te ajudar com as questões do serviço, dos preços, da forma de pagamento, que inclusive já deixo aqui avisado,
que a cobrança é feita através do cartão de crédito, uma assinatura com o cartão de crédito. Isso é vantajoso para todo mundo, para a gente não ficar tendo que te cobrar todo mês, para você não ter que ficar lembrando de ter que pagar todo mês, e para o mestre também não ficar estressado, porque o mestre tem que se preocupar em mestrar a aventura, e não em ficar cobrando as mensalidades. É por isso que a gente fez essa parceria, mestres de aluguel com o RPG Next, tá bom? Agora, se mesmo assim você não quer entrar no grupo de WhatsApp para tirar dúvida, pode escrever pra gente, contato@rpgnext.com.br, ou pode entrar no grupo de Telegram, que eu mencionei agora há pouco, e fazer a pergunta lá dentro, marcando a gente. Não tem problema nenhum, tá bom? Então agora chega de jabá. Eu espero que você se divirta com o episódio. E antes de a gente começar, mais um comentário aqui, a sessão de comentários. No episódio passado, que era a Forja, sobre improviso ou preparação, o que fazer em uma aventura de RPG, o mestre Arboreal fez um comentário. Ele escreveu assim: o tema é muito interessante e que rende muito. Para mim, o mais importante não é preparar tudo, mas sim preparar o que é importante. Existe um artigo do Justin Alexander, acho que é assim que fala, um grande nome no design de aventuras, falando sobre isso, que é o Smart Prep, né? A preparação inteligente, esperta. Bom, é muito bom ver outros pontos de vista, ele conclui. Tá? Então tá aí o comentário do Mestre Arboreal. Se você quiser depois acompanhar esses outros episódios, é só acessar o nosso canal e ouvir esse assunto que foi discutido na Forja passada. Perfeito? Então é isso, não esqueça de deixar o seu like e vamos pro assunto principal agora. Então vamos lá, começando com a primeira pergunta, que a gente quer ouvir aqui do Luiz Cláudio, o quartel-mestre. Luiz Cláudio, você quer que eu me dirija a você como Luiz Cláudio, quartel-mestre? Então, como você preferir, Rafael. Ok, beleza. Então, o que é o rastro de Cthulhu? Porque eu já ouvi falar muito do sistema Call of Cthulhu, tá? E quando eu vi a primeira vez falar sobre rastro de Cthulhu, eu fiquei pensando, será que é uma versão simplificada do Call of Cthulhu? É um outro sistema que não tem nada a ver, só tem a mesma ambientação do Cthulhu, mas é um sistema completamente diferente. Se você puder explicar pra gente, então, o que é esse rastro de Cthulhu, afinal, pra gente poder começar a entender o assunto e ir para próximas perguntas depois. Com certeza. E você está correto em supor que tem a ver com o Call of Cthulhu, ou chamado de Cthulhu, né? E tem. Então, assim, mas antes de eu falar no rastro, eu vou falar um pouquinho do Call of Cthulhu, e antes de falar no Call of Cthulhu, deixa eu falar do Cthulhu, e portanto da obra do Lovecraft, rapidamente. Legal. H.P. Lovecraft foi um autor de pulps, né, das histórias publicadas em revistinhas baratas americanas no início do século passado. Ele faleceu em 36 ou 37, uma coisa assim, mais ou menos, né? Ele faleceu jovem, ele estava com menos de 50 anos, e ele publicou muito durante a vida dele, né? Mas sempre assim, em revista barata e coisa assim. Ele não conseguia viver do trabalho dele como escritor. A metade da vida dele foi uma vida mais ou menos sofrida. E ele escrevia muito a partir de uma visão muito pessimista do mundo, do universo, eu diria. Ele chamava isso de cosmicismo, que era basicamente dizer o seguinte: o homem não é nada nesse universo absolutamente gigantesco, nesse universo que ele é, na melhor das hipóteses, o universo é indiferente à humanidade. E pode ser ativamente contrário à humanidade. Quer dizer, não interessa o que a humanidade acha que é bom ou ruim, ela é tão minúscula que não faz qualquer diferença. E o universo pode simplesmente estar aqui para acabar com todo mundo. Então, muito da literatura dele era inspirado nesse ponto de vista, né? E aí, assim, as histórias dele não tinham vamos dizer assim, são o nosso universo, como ele percebia, né? Mas não era assim um todo unificado, coeso. Ele não era um Tolkien que estava criando um mundo específico com ideias específicas. Ele escrevia uma história, depois escrevia outra, às vezes combinava, às vezes não combinava. Trabalhava com outros autores, como Robert Howard, que foi o criador do Conan. As histórias do Conan, às vezes, têm a ver com a história do Cthulhu e vice-versa. Que legal. Então, assim, uma coisa que aparece muito, tanto nas histórias do Lovecraft, quanto nos jogos derivados, são os livros malditos, né, como o Necronomicon, que
e ficou tão famoso que tinha gente que saía procurando nas bibliotecas das universidades americanas, queria uma cópia do Necronomicon, até que alguns gaiatos resolveram publicar um livro chamado Necronomicon para aproveitar e tudo mais, mas assim, então tem uma história do Robert Howard, que ele menciona um pesquisador alemão que escreveu um livro e que leu o Necronomicon, que ele tinha chupado lá do Lovecraft. Aí o Lovecraft fez uma outra história dele em que um outro personagem lia o livro desse pesquisador que o Howard tinha criado. Eles tinham todo um intercâmbio de ideias, né? O Howard, o Fritz Leiber, tinha outros nesse círculo. Muito bem. E aí, assim, embora não fosse uma coisa popular, que desse muito dinheiro e tudo mais, o pessoal que curtia as pulps, que era o pessoal da fantasia e da ficção científica, né, naquele momento, vamos dizer assim, de efervescência dessa cultura literária nos Estados Unidos, o pessoal foi muito influenciado pelo Lovecraft. E, embora ele tenha morrido cedo, um admirador dele, chamado Augustus Derleth, continuou publicando muita coisa que o Lovecraft tinha feito, publicou, inclusive, a correspondência do Lovecraft, que ele escrevia muito para muita gente, e discutia assuntos mais variados, e continuou publicando as histórias dele, continuou criando histórias em cima desse universo que a gente atualmente chama de o mundo do Cthulhu, o Cthulhu Mythos, né, o mito de Cthulhu. Legal. E aí, assim, ele, como eu falei, ele não é um todo coeso, pelo contrário, ele é bem bagunçado, né? Ele é mais um compartilhamento de ideias e de inspirações e de atmosfera do que qualquer outra coisa. Daria para comparar com Contos Inacabados do Tolkien, algo desse tipo, meio... Muito mais complexo, tá. Porque o que acontece é o seguinte, no caso do Tolkien, você tinha o Tolkien criando as histórias e ele voltava, não, isso aqui não ficou legal, deixa eu repensar isso. Entendi. E tudo mais. Mas era sempre um universo só. Ele sempre tinha uma ideia que ele estava tentando manter mais ou menos coesa. Certo. Nenhum dos autores do Lovecraft, a partir do próprio Lovecraft, estava interessado em ter esse tipo de coesão. Eles estavam simplesmente criando mesmo. Estou a fim de fazer uma história agora que é assim. Então vou fazer assim. Pronto. Legal. Se tem a ver com outras ou não, irrelevante. Perfeito. É por isso que eu falo, a questão é mais uma questão de atmosfera, uma questão assim de estilo do que qualquer outra coisa. Eu tinha escutado, tenho visto alguns vídeos essa semana para poder tentar acompanhar aí o assunto, que ele tinha sonhos, né, com esses monstros, dessas criações que ele tinha, e que ele tinha uma vivência, fazia parte do traço da personalidade dele, na escrita, essa experiência com sonhos e tal, que ele trazia muito disso, né, na arte pelo dele. que eu me lembro, um dos monstros que ele inventou, que é o Nightgaunt, ele disse que era uma coisa que ele sonhava desde que ele era criança, desde que tinha 5, 6 anos de idade, alguma coisa assim, né? E que era uma coisa que o perturbava. Porque o avô dele contava histórias de horror para ele. Ele gostava de ouvir histórias de horror que o avô contava, mas, claro, era uma criança, ficava impressionado com isso. E ele era uma pessoa, assim, frequentemente depressiva, com problema de saúde sério e por aí afora. É o tipo de pessoa que se ensimesmava demais, né? E dá pra falar que a obra que ele criou nessa época, a gente consegue afirmar que ele é, por exemplo, o pai do horror ou do terror, também não sei muito a diferença entre terror e horror, mas o pai desse universo sombrio, assim como o Tolkien é o pai da fantasia medieval, dá pra fazer essas comparações ou não? Não. Vamos colocar assim. O que o Tolkien fez foi pegar uma tradição cultural que já existia, inclusive de fantasia, e ampliá-la gigantescamente. Tá. Né? O Lovecraft fez coisa parecida, só que não em ponto tão grande quanto o Tolkien fez. Sim. Tá? Primeiro porque já havia, ao contrário do que havia na fantasia, que era uma coisa mais restrita em termos literários, era uma coisa mais folclórica. No caso da literatura de horror, você tinha, desde o século XIX, uma presença muito intensa. Basta mencionar Edgar Allan Poe, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que foi uma das influências fortes sobre o Lovecraft, Lord Dunsany. Então, assim, você tinha uma presença já do gótico, né, como eles chamavam no século XIX, dessa história da literatura de horror, Bram Stoker com o Drácula, tudo isso já estava ali muito presente. Certo. O que o Lovecraft fez de diferente, vamos dizer assim, foi pegar essa questão da literatura de horror, dessa literatura gótica, e, em parte, procurar combiná-la com as descobertas científicas do seu momento. Então, uma espécie de fusão entre ficção científica e literatura de horror. Ah, legal. Perfeito. E outra, ele morreu cedo também, né? Então, talvez ele tivesse criado muito mais, ou até mantido uma coesão
maior nas obras se ele tivesse vivido por mais tempo, né? Pode ser também, né? Talvez. Mas ele realmente nunca pareceu estar interessado em criar uma coesão. Tá. A ideia dele não era criar um mundo, ele não tinha essa visão mitopoéica. Ele queria escrever histórias que achava que eram interessantes. Legal, perfeito. Então, como eu mencionei, né, o Auguste Derleth continuou publicando, continuou escrevendo histórias em cima disso. Ele e outros autores, como Sprague de Camp, também começaram a fazer histórias. Porque tanto o Lovecraft quanto o Robert Howard, criador do Conan, faleceram mais ou menos na mesma época, Tá. né, com 1 ou 2 anos de diferença um do outro. E aí, assim, vários desses autores daquele ciclo continuaram escrevendo histórias dentro daqueles estilos. O L. Sprague de Camp publicou muitas histórias do Conan, e Derleth as histórias do Cthulhu Mythos. E aí eles foram ampliando essa visão. Muito bem. Final dos anos 70, né, como você acabou de mencionar aqui, o D&D fazendo 50 anos agora, em 74, estava ganhando o mundo, literalmente, né, no final dos anos 70. E aí começaram a aparecer as imitações, claro, mas também começaram a aparecer outros RPGs que exploravam maneiras diferentes de você trabalhar a narrativa, a criação colaborativa da narrativa, que é o principal do RPG. Uhum. Então, quando aparece o Traveler, por exemplo, levando o RPG para o espaço, né, e saindo completamente daquele molde de classes e dungeons e coisa parecida. Sim. E você tem o Call of Cthulhu como um desses. O Call of Cthulhu, 1980, se não me engano, ele é baseado num sistema simples chamado BRP, Basic Roleplay System, que tinha servido como base para o RuneQuest, que era um RPG de fantasia, né, embora não tão bem sucedido quanto o D&D, mas ele tá presente aí até hoje. Foi um RPG influente também. Legal. Então eles pegaram o básico do BRP, né, do Basic Roleplay System, e colocaram um conjunto de sistemas para você poder contar histórias de terror em cima deles. Eu estou chamando de terror aqui, eu vou falar daqui a pouco dessa questão de terror e horror. Tá, legal. Mas, assim, a principal diferença mecânica, né, que eles acrescentaram no BRP para poder fazer essas histórias baseadas no Lovecraft era uma mecânica de sanidade. Então, o personagem, a parte de atributos como força, destreza, inteligência e tudo mais, tem o atributo sanidade. Legal. Que começa alto e vai descendo, à medida que ele vai descobrindo como funciona o universo. E aí, porque o Lovecraft tinha essa visão, assim, quanto mais conhecimento você adquire, mais você descobre que o homem não vale nada. Que o homem é um nada, que tá perdido e tudo mais. Então, essa percepção da realidade do universo é representada no Call of Cthulhu, lá desde a década de 80, pela sanidade e pela perda da sanidade. Legal. Quando um jogador chega a 0 de sanidade, ele está fora do jogo. Sim. Ele não pode mais jogar. Mas o personagem dele pode ter virado um líder de culto ou coisa parecida. Tá. Né? Porque no Call of Cthulhu, seguindo sempre nessas ideias das histórias do Lovecraft, assim, as pessoas que realmente entendem como o mundo funciona são insanas do ponto de vista da sociedade comum. Mas porque elas entendem como o universo funciona, acabam ganhando mais poderes, conseguem usar magia e coisa parecida. Mas nunca como personagem do jogador, sempre como personagem do mestre. Sim, claro. O Quartel, cara, minha mente foi voando aqui, eu fiquei pensando, é possível na interpretação, enquanto jogador, ele conseguir experienciar esse fenômeno assim, de insanidade, dele ir pra longe? Isso acontece no jogo? Tem maneiras de fazer, mas isso tem a ver com um detalhe do rastro de Cthulhu que eu vou falar um pouco mais, porque isso funciona um pouquinho melhor no rastro de Cthulhu do que no Call of Cthulhu. Já vou falar por quê. Legal. Então, segura aí que a gente já chega nesse ponto. E aí, assim, o Call of Cthulhu fez muito sucesso. Né? Atualmente ele está na 7ª edição. Uau. A Chaosium, que é a editora que o publica, teve altos e baixos, como todas as editoras de RPG, né? Mas, assim, o Sandy Petersen, que foi o criador do Call of Cthulhu, para você ter uma ideia, isso foi nos anos 80, né? Uhum. Nos anos 90, ele participou da equipe que criou o Doom com a ID Software. Ah, o jogo de videogame? O jogo de videogame, exatamente. Tá. Né? Faz sentido, tem uns monstrão lá, cheio de tentáculo. Isso. Mesma ideia. Legal. Então, é isso. O Petersen estava envolvido com a equipe que criou o Doom. Ele fazia parte da equipe. Você vai, inclusive, ver o nome dele lá nos créditos do Doom original. Legal. Mas, então, assim, o Call of Cthulhu foi um jogo não apenas popular, não do tamanho do D&D, mas foi um jogo popular, continua sendo. Uhum. E ele trouxe características para o RPG que simplesmente não existiam antes.
Então, assim, logo na primeira aventura, na primeira campanha que eles publicaram, que foi a Shadows of Yog-Sothoth, já era aquele negócio assim, isso aqui é uma coisa investigativa. Os jogadores e os jogadores são chamados, os personagens dos jogadores são chamados, na regra, desde a primeira edição, de investigadores. Eles estão investigando o desconhecido. Verdade. Né? E o mestre, ao invés de ser chamado de Dungeon Master ou coisa parecida, ele é o Keeper. Ele é o mantenedor do conhecimento, o Keeper of Knowledge. Ah, legal. Ele está segurando o conhecimento e vai dispensar aos poucos para os jogadores. Né? Essa aqui é a ideia. Eu mesmo prefiro chamar de guia, né? Mas é uma questão pessoal minha mesmo. Muito bem. E aí é isso. Como eu mencionei, a Chaosium teve seus altos e baixos. E aí, no final dos anos 90, início do nosso século agora, a Chaosium começou a permitir que outras editoras publicassem material em cima do Call of Cthulhu. Inicialmente, apenas complementando, quer dizer, publicação de aventura e coisa assim, mas logo permitiu que a própria ideia do Call of Cthulhu fosse licenciada e se desenvolvessem outros sistemas em cima. E aí veio a ideia de portar o universo do HP Lovecraft para o sistema Gumshoe. E aí, tá. o resultado dessa fusão foi o Rastro de Cthulhu. É mais ou menos, nós temos ali o PBTA, Powered by Apocalypse, ou seja, o sistema Exato. Apocalypse Engine. E aí tem várias versões de vários jogos usando esse sistema. Por exemplo, Dungeon World. É mais ou menos a mesma coisa, então. Mesma ideia. O Gumshoe, atualmente, o Gumshoe tem uma licença, né, uma SRD para você poder desenvolver coisa em cima dele. Isso é mais ou menos recente, isso não tinha nessa época que eles estavam começando. Tá. Mas quando o Rastro de Cthulhu foi criado, né, o Gumshoe já tinha 1 ou 2 jogos publicados. Né? Que não tinha nada a ver com essa ambientação de terror, ou tinha? Não. Mais ou menos. Um deles tinha o Fear Itself. Tá. O primeiro eu não me lembro qual era, então eu realmente não posso afirmar. Okay. O segundo eu garanto que tinha a ver com questão de horror, que era o Fear Itself. Né? Mas assim, esse sistema Gumshoe, ele foi criado para falar assim, a gente quer fazer RPG narrativista investigativo. Aí pode ser qualquer tipo de RPG investigativo. Faz sentido? Faz sentido. Tá. E inclusive, desde então, especialmente depois do Rastro de Cthulhu, eles fizeram outros... ainda usando o sistema Gumshoe, que tem dado muito certo justamente por essa pegada investigativa. E aí, deixa eu falar um pouquinho então do Gumshoe, tá. que é justamente o segundo ponto da pauta. Perfeito. Né? O nome não está aí à toa. Gumshoe, que é sapato com sola de borracha, seria uma espécie de galocha, coisa parecida. Uhum. Isso era uma gíria nos anos 30 do século passado nos Estados Unidos para detetive particular, que usava sapato de sola de borracha para não fazer barulho quando estivesse se esgueirando e coisa parecida. Tá? Legal. E aí era sapato barato também, esses caras nunca tinham muito dinheiro. Então Gumshoe era o nome, era um apelido para detetive particular desse tipo que a gente vê nas pulps, né, nos filmes noir e coisa parecida. Massa. Muito bem. E a ideia do sistema Gumshoe, ele é um sistema extremamente simples do ponto de vista mecânico. Então, por exemplo, resolução de teste, 1d6. Acabou-se. É só 1d6, tá? O sistema não tem atributos. Eu mencionei agora há pouco, né, que você tem os atributos em muitos jogos. Tem destreza, tem inteligência, tem força, assim por diante. Uhum. O Gumshoe não tem atributos. Tá. Tudo que você tem são perícias, né? Ok. Que tem reservas de pontos. Tá. E aí todos os testes são feitos em cima dessa reserva de pontos. E aí você tem uma distinção muito importante no sistema, que é a seguinte. Algumas perícias, né, eu estou chamando de perícia, pode chamar de habilidade, o que quer que seja, pode chamar, digamos, conhecimentos e perícias. Uhum. Né? Algumas delas vão ter, geralmente, pouquíssimos pontos, e você, de forma geral, não faz teste delas. Já vou explicar isso. E as outras, que eles chamam de perícias gerais, podem ter mais pontos, e dessas você pode ter que fazer um teste. Tá. Essas perícias gerais são familiares a muitos jogos. Então, por exemplo, corrida, né? Você pode ter, 10 pontos de corrida. Aí você joga um D6, a dificuldade comum, média comum no sistema Gumshoe é 4. Joga um D6, saiu 4 ou menos, você teve sucesso. 4 ou mais, você teve sucesso. 50% de chance de sucesso. Você tem que tirar um resultado maior, então. Ou, se a dificuldade é 4, tem que tirar 4 ou mais no dado. Ah, ok. Aí a sua perícia soma um bônus à rolagem do dado. Não?
a sua perícia não soma nada. Vamos dizer que você tenha 10 pontos, vamos dizer que tem 10 pontos em corrida. Ok. Pedir para você fazer um teste de corrida. Certo. Você resolve. Você pode simplesmente fazer o teste com 50% de chance, a dificuldade é 4, ok? Ok. Ou você pode resolver gastar pontos desse pool que você tem, dessa reserva que você tem, para aumentar a sua chance. Cada ponto que você gastar te dá um bônus de +1 no dado. Entendi. Ok. O problema é o seguinte, de forma geral é difícil você recuperar os pontos numa sessão. Senão você fica, né, fica fortão, né? Exato. Tá. Aí, numa campanha já é mais fácil. Numa campanha você pode ter sistemas para você recuperar. Numa sessão, especialmente numa one shot, você dificilmente vai ter chance de recuperar o que quer que seja. Ok. Tá? Então, isso vale inclusive para coisas como perícia de combate. Então você, por exemplo, tem arma de fogo. Ok, eu tenho 10 pontos de arma de fogo. Beleza, eu tenho que tirar 4 para acertar o meu inimigo. Tá. Você vai gastar ponto? Pode gastar. Mas os pontos vão acabar. É como se fosse a sua munição, por assim dizer. Então você rola o dado. Vamos supor que você tem que tirar 4 ou mais. Saiu 3 no dado. Eu posso gastar um desse recurso pra... Não, tem que ser antes. Tem que falar antes. Tem que ser antes. Ok. Tá. Entendi. Então você pode ter gasto à toa também. Exato. Exatamente isso. Entendi. Fica mais emocionante ainda, porque faz você... Você não tem como ter muito um controle, né? Isso. Mas como eu falei, isso é só uma metade das perícias. A outra metade, conhecimentos, digamos, é que é a grande sacada do Gumshoe. Tá. Vamos pensar em qualquer outro RPG. Pode ser um GURPS, pode ser o Call of Cthulhu e tudo mais, que tem alguma coisa lá investigativa. Ok. Você tem uma perícia lá, por exemplo, de ciência forense, para você verificar impressões digitais. O mestre vai virar e dizer assim, faz o lance de ciência forense. Tá. Mais difícil, menos difícil, não interessa, você vai fazer o lance. Ok, e se você falhar? Você não conseguiu uma informação. Uhum. E de repente pode ser uma informação essencial para você poder seguir com aquela aventura. O que a gente faz normalmente, e eu já mestrei muitos outros sistemas que tem, o que a gente faz é dar a famosa acochambrada. De repente a pista vai aparecer em outra situação, ou outra pessoa vai dar aquela pista, e assim por diante. Sim. O que o sistema Gumshoe tem como cerne, vamos dizer assim, como metáfora básica dele é o seguinte: o seu problema não é conseguir as pistas, o seu problema é conseguir dar sentido às pistas. Tá. Então, ele te dá as pistas todas, não te dá de bandeja. Uhum. Você tem que ir lá, você vai na cena do crime, só que ao invés de você dizer assim, olha, eu vou fazer um lance para ver se eu estou percebendo alguma coisa, o jogador vai virar e dizer assim, olha, o meu personagem tem coleta de evidências, tem a perícia coleta de evidências. Tá. O que eu estou vendo aqui? Aí, mestre, você está vendo isso, isso e isso. Ele te dá as peças... Se ele não tiver... Ô, mestre, essa rolagem... Se ele não tiver a coleta de evidências, ele vai ter outro tipo de pista. Mas ele, pelos conhecimentos que ele tem, ele vai perceber coisas sem precisar fazer lance nenhum. Ele te dá... Desculpa, Estevão, você ia perguntar alguma coisa? Vai lá. Eu ia perguntar se essa questão da rolagem ela interfere na qualidade da pista do que você recebe. Se é mais uma questão de sucesso ou falha, ou se, por exemplo, tirou uma rolagem baixa, tem determinada quantidade de informação. Ou não, é só... Eu não falei em rolagem nenhuma, não tem rolagem, basta você ter a perícia. Sim. Tem um detalhe, que é o seguinte: quando você prepara a aventura, tá? Isso é recomendado para você fazer tanto quando você está criando a sua, quanto quando você está pegando uma aventura pronta, tá? A aventura vai te dizer assim: nessa cena aqui, as pistas-chave são essas, tais. Ok. E aí, frequentemente, ou o criador da aventura ou o mestre vai acrescentar pistas adicionais, pistas bônus, digamos assim, tá? E aí o jogador pode virar e dizer assim, olha, eu tenho coleta de evidência, consegui essas evidências todas aqui. Só que eu tô achando que a arquitetura aqui desse lugar tá meio esquisita. O fulano, meu colega aqui, que tá me ajudando aqui a investigação, ele tem a perícia de arquitetura. Ele pode gastar ponto de arquitetura para achar alguma coisa adicional? Não tô falando de lance de dado. Veja que eu falei de gastar ponto só antes para você aumentar só gastar o valor. Recurso, né? Nesse caso, o que a pessoa vai fazer é gastar 1 ponto, ou 2 ou 3 pontos da sua perícia, do seu pool, daquela perícia, para ganhar um bônus. Então, assim, eu consegui, com essas informações aqui, eu já tenho o básico dessa cena. Só que o meu colega aqui ainda gastou mais 1 ponto de arquitetura, a gente ganhou um bônus que vai ajudar a dar sentido a essas coisas todas. A gente conseguiria dar sentido mesmo sem isso, juntando com outras histórias. Legal. Mas essa aqui vai dar uma pista ou vai servir como um atalho para chegar num outro lugar, ou o que quer que seja. Tá. Então é um trabalho em equipe, né? A ideia é necessário que o time tenha articulado. A ideia é sempre, então, você tem que ir para o lugar, tá? Porque só de você estar lá você vai recolher as pistas necessárias.
E você dá uma pensada, peraí, tal coisa, e aqui, ao contrário do lance, como o Rafael estava dizendo, você tem que gastar antes de jogar o dado. Você pode quebrar a cara. Nesse caso, o jogador não vai dizer assim, olha, eu gastei, ganhei alguma coisa. Não, não. Mestre, se eu gastar, tem alguma coisa aí? Pode gastar. Gasta 1 ponto ou 2, você vai ganhar tal coisa. O mestre dá uma dica do que ele vai ganhar. E a pessoa decide, não, tudo bem, não tô querendo seguir por esse caminho, não vou gastar. Então tá, beleza, gastei 1 ponto. O que eu ganhei com isso? Ganhou tal coisa. É certo. Não há dúvida nesse caso, não há lance de dado. Você tem a informação que você precisa. E aí a ideia é sempre você pegar as informações e tentar dar sentido a elas. O mestre, quando vai preparar, então, ele prepara essas cenas investigativas e ele também tem que preparar do tipo, se o jogador gastar um recurso aqui, eu tenho que passar mais essa informação. Se ele gastar mais recurso, passar um pouco mais essa outra informação. Isso é necessário ser preparado? Olha, eu diria justamente que você estava falando agora há pouco sobre o comentário do mestre arboreal. Smart Prep, cara. Uhum. Porque se o mestre já tem a estrutura investigativa na cabeça, quer dizer assim, ele sabe qual é o fio que os jogadores têm que seguir. Uhum. Um jogador vira para ele não tinha nem pensado em ter pista de arquitetura, mas o jogador vira para ele e diz assim, escuta, posso gastar arquitetura para ver se dá uma pista? O cara diz assim, tá, eu posso usar isso para dar uma pista para ele que esse troço foi feito no século XVIII, que isso vai servir para tal coisa. Beleza, pode dar. Tá, entendi. Numa aventura preparada, você vai ter isso pronto, já escrito ali, mas sempre tem espaço para improvisação do mestre também, sim, né? Claro. Tá, entendi. Num caso desses, de uma aventura criada por mim, eu vou fazer desse jeito, quer dizer, eu não vou prever antecipadamente todas as possibilidades. Até porque os jogadores, eles têm muito controle sobre a condução da investigação no Rastro de Cthulhu e no Gumshoe de forma geral. Né? É uma coisa que está muito na mão deles, quais perícias eles vão usar, quem vai chegar em tal lugar e assim por diante. Na verdade, uma outra característica do Gumshoe de forma geral é a seguinte: os personagens não são criados isoladamente. Vai ser um grupo de 4 jogadores? Então, 4 jogadores. Cada um de vocês vai receber X pontos para fazer seus personagens. Eu tô chutando valores aqui, tá? Vamos dizer que cada um recebe 30 pontos para fazer seus personagens. Tem um total de 120 pontos. Uhum. Você vai ter um grupo que são só 2 jogadores, cada um vai ter 60 pontos para fazer seus personagens. Entendi. Tá? A ideia é montar os personagens em grupo e complementando as perícias uns dos outros. Sim, claro. Porque as perícias investigativas, como você não tem que fazer lance delas, basta você ter 1 ou 2 pontos de cada uma delas. O importante é ter. Sim. Porque se você tem, ainda que seja 1 ponto, você chega no lugar e você já está usando a perícia automaticamente. Entendi. É um trabalho em equipe aí. Distribui para não ficar todo mundo igual. Exatamente. Eu pergunto se essa questão do background ela tem uma importância assim, pro personagem ou é mais a distribuição da perícia? Você tem que justificar o porquê que ele adquiriu tal habilidade? Tem. Ou própria mecânica do jogo? Quando você cria o personagem, você cria o conceito dele a partir da ocupação. Estou falando agora mais do Rastro de Cthulhu, embora isso seja bem parecido nos outros Gumshoe também. Tá. Então você tem assim, esse camarada aqui é um antiquário. Então, comprar algumas perícias para ele é mais barato. Além disso, por ser antiquário, ele tem uma pequena vantagem. Tá? Então, por exemplo, um outro exemplo. Se o personagem é um detetive particular, que eu mencionei agora há pouco, né, dos Gumshoes, o Rafael perguntou se pode gastar o ponto antes ou depois de jogar o dado. O detetive particular, para algumas perícias, essas mais ligadas à questão de detetive mesmo, ele pode gastar os pontos depois de jogar o dado. Mas com uma penalidade. Ele paga 2 pontos para ganhar um bônus só. Faz sentido. Legal. Né? Tem uma outra ocupação que tem uma coisa parecida, que é o criminoso. Então o criminoso também pode fazer isso para algumas perícias específicas. Outras ocupações vão dar outro tipo de bônus. Então, por exemplo, se você é um médico, né, a perícia diz o seguinte: se você é médico, você tem acesso facilitado a registros médicos, a hospitais, a sala de cirurgia e coisa parecida. Né? Você acesso a coisas que normalmente uma pessoa do público não teria. Sim. E outras coisas assim. A ideia é sempre assim, maneiras de facilitar você a conseguir resolver situações de investigação, de você conseguir informações. Isso aí compõe o inventário também do personagem. Por exemplo, se eu for escolher esse médico aí, eu vou ter os equipamentos vão estar relacionados àquela profissão que eu escolhi, por exemplo. De forma geral, o equipamento é quase que irrelevante. Tá. Legal. Você tem equipamento, tem armas, inclusive, se necessário e tudo mais. Mas, assim, a base do sistema diz o seguinte: se você tem a perícia, por exemplo, medicina, você tem uma bolsa de coisas médicas. Pronto, é isso. Assim, não tá.
mais uma vez, o foco é sempre assim, você tem aqui as informações, o que você vai fazer com essas informações aqui, né? Uhum. Eu pensei mais no sentido de, por exemplo, numa linha de uma abertura de uma porta, por exemplo, você teria que ter uma quantidade limitada de chave ou de arrombamento, de Se você tem a perícia, se você lockpicking. tem a perícia lockpicking, abrir fechaduras, você tem as ferramentas para você abrir uma porta, salvo alguma circunstância especial. Tem uma perícia muito interessante no sistema, que é preparedness, ou capacidade de preparação, eu não me lembro como é que está traduzido na edição brasileira, mas é o seguinte, vamos dizer que você tenha 10 pontos de preparedness, tá? Chegou no meio da aventura e disse assim, cara, alguém lembrou de trazer um pé de cabra? Assim, tá, se eu gastar um ponto de preparedness, eu tenho um pé de cabra aqui na mala do carro. Ah, tá. Tá resolvido. Ele é um sistema narrativista, ele quer contar a história. Ele não quer simular a realidade que você tem que sair com o equipamento na mochila, né? Isso, perfeito, perfeito. A ideia é justamente criar uma narrativa investigativa. Legal. Então a ideia é facilitar a investigação o mais possível. E no caso, Luiz Cláudio, a parte da sanidade, ele não tem no Gumshoe. Ele só tem no Trail, no Rastro de Cthulhu. Ou já tem no Gumshoe também? Tem no Gumshoe desde o início, tá? Só que o Rastro de Cthulhu botou um acréscimo extremamente bem bolado. Eles dividiram, você passou a ter a sanidade que você já tinha, tanto no Gumshoe quanto no Call of Cthulhu, e você passou a ter também a estabilidade. Então você tem duas coisas que você tem que acompanhar. Tá, mas o Gumshoe, ele surgiu antes de ter o Rastro de Cthulhu, certo? Sim. Tá, entendi. Então ele não estava considerando nada desse universo da sanidade, do universo de perder a sanidade. Como eu mencionei, a criação da ideia do atributo de sanidade foi uma das grandes sacadas do Sandy Peterson no Call of Cthulhu. E 20 anos depois... É verdade, já tinha no Call of Cthulhu, agora... tá certo. Eu só queria saber de onde que veio. Veio daí, então. Isso, exato. E o Gumshoe, como muitos outros, teve inspirações no Call of Cthulhu. O Call of Cthulhu é um jogo muito influente. Né? Então eles já tinham a mecânica de sanidade no Gumshoe. O que o Hyatt colocou de muito interessante no Trail of Cthulhu foi colocar também a estabilidade, porque aí você passa a ter uma distinção. A sanidade continua sendo importante, tá? Ela pode ir até 0 e você ficou doido. Não necessariamente doido de babar na gravata, mas ficou doido do sentido de estar fora do jogo, né? Mas a sanidade é uma coisa que vai sendo corroída aos poucos, que é aquele negócio que vai assim, que vai te acabando aos poucos. A estabilidade é como se fosse aquele negócio assim da pancada do momento. Você vê o monstro pulando em você, você tem um choque de estabilidade. Aí quando você pensa naquilo, quando você pensa naquilo mais tarde, você vai começando, putz, existem monstros no mundo, aí você está começando a perder a sanidade. Entendi. Mas naquele momento do choque, é a estabilidade que está te abalando. Ah, entendi. Legal, tá. Então são duas coisas separadas. A sanidade, que é de longo prazo, que é mais ou menos como você vê o mundo, e a estabilidade, que é como você está agora, nesse momento. Entendi. Você está conseguindo segurar as pontas. E no Trail, no Rastro de Cthulhu tem esses dois também? Ou só no Gumshoe? Isso é do Rastro de Cthulhu. Ok, entendi. O Gumshoe tem só a sanidade. O Rastro de Cthulhu adicionou a estabilidade nisso, e aí deu esse jogo. A aventura fica interessante porque você pode lidar, dependendo da situação, com sanidade, ou com estabilidade, ou com ambas. Ah, que bacana. Ah, legal. Mas uma tá um pouco linkada à outra. Sim, porque você não pode ter mais estabilidade porque você tem sanidade. Ah, sim, porque aquilo vai te afetando ao decorrer do processo. Exatamente. Né? E aí existe uma mecânica que não funciona tão bem na edição original, né, que é de você ter pilares de estabilidade e fontes de sanidade. Isso foi depois modificado em suplementos, tá? Funcionou melhor de outras maneiras. Mas na ideia original você tinha assim as coisas que favorecem você ser uma pessoa estável e as coisas que favorecem você ter uma visão sã do mundo, né? E aí você vai perdendo essas coisas, isso vai sendo minado. Isso acabou não sendo mecanicamente muito prático, mas é isso, tá lá na regra original. De qualquer maneira, o ponto central, e aí agora eu vou voltar num ponto que você tinha perguntado mais cedo, Estevão, da questão assim de como criar essa atmosfera, né, de como é que isso funciona, da pessoa ter essa visão nihilista, essa visão cosmicista, como diria o Lovecraft. O Call of Cthulhu original, até pelo momento em que ele foi criado, ele era era e continua sendo, na verdade, um RPG em que você... Tudo bem, você está enfrentando monstros horrorosos, você está perdendo sanidade, coisa parecida, mas na medida do possível você está indo lá e tentando derrotar aqueles monstros, né? O Lovecraft tinha histórias assim, tá?
Como eu falei, ele não tinha uma visão coesa de como tinha que ser o mundo e coisa parecida, como tinham que ser as histórias dele. Então, você tem histórias dele que o pessoal vai lá e mete a cara e pega uma arma e tenta dar tiro no monstro e por aí afora. Na própria história The Call of Cthulhu, né, o chamado de Cthulhu, né, que foi a história em que ele apresenta o Great Old One, que acabou dando nome ao mito todo. Lá pelas tantas, o Cthulhu é abalroado por um navio. As pessoas jogam um navio em cima dele para tentar fazê-lo ir embora. Quer dizer assim, o negócio tem seus lados apelões também. Mas faltava um pouco na atmosfera do Call of Cthulhu essa visão mais nihilista. Até porque, assim, isso é complicado de você conseguir fazer numa mesa de jogo, né? Os jogadores estão ali para fazer aventura, para acontecer e tudo mais. No caso do Rastro de Cthulhu, o que eles fizeram foi criar o que eles chamam de 2 idiomas, de 2 maneiras diferentes de você abordar o jogo. Uma, e não são mutuamente exclusivas, tá? Você pode misturar isso aí à vontade. Uma é ainda nesse estilo do Call of Cthulhu, que eles chamam de o estilo Pulp, é o estilo Indiana Jones, né? Tem coisas horríveis que você vai ficar horrorizado, que você vai ficar não sei o quê, mas você, cara, mete a cara, vai lá, tá? E nesse você vai ter mais combate e coisa parecida. E tem o estilo que eles chamam de purista, que é um estilo que se aproxima mais das histórias mais nihilistas do Lovecraft, em que você tá lá assim, você tá acabado. Na melhor das hipóteses, você vai conseguir chegar no final da aventura assim, com um fiapo de sanidade para escrever a história para que outros possam saber o que aconteceu, né? E muitas das melhores aventuras publicadas para o Rastro de Cthulhu seguem pela linha purista. Por quê? Com essa facilidade dele de você... Primeiro, com a facilidade de você fazer coisa investigativa, de você descobrir coisas. E segundo, com o fato de que a parte, vamos dizer assim, física, né, de ações dele é muito reduzida. Eu falei aqui do sistema mecânico, né, uma coisa simplíssima, não é tão relevante assim. Ele se presta melhor para a aventura nesse estilo purista do que o Call of Cthulhu original. Então o Call of Cthulhu tem uma pegada mais pulp, ele tem maneiras de você fazer aventuras mais puristas também, não. Inclusive a 7ª edição tem várias indicações muito legais nesse sentido. Mas o Trail of Cthulhu funciona melhor para quem quer puxar mais para esse lado purista do que o Call of Cthulhu, e vice-versa, né? E aí, como criar essa questão da atmosfera e da narrativa? O Rafael mencionou mais cedo, né, a questão da diferença entre terror e horror. Eu perguntei, falei, isso não qual é exatamente a diferença, né? Pois é, a questão não é tão simples. Você vai ter, inclusive, um bocado de discussão a respeito disso em teoria narrativista. Mas a gente pode fazer... Eu vou fazer aqui uma visão relativamente simplista. Terror são coisas que te dão um choque, que te causam medo, nojo, coisa parecida. Horror é aquele negócio que meio que te corrói por dentro. Mais o terror é visceral, seria uma coisa visceral, e o horror uma sensação, algo mais subjetivo, talvez. Perfeitamente razoável, perfeitamente razoável. Como eu estou dizendo, isso aí é uma coisa que muita gente discute, eu certamente não vou me meter nessa discussão. Mas essa distinção que você fez está perfeita agora. Tá. E aí, nesse sentido, então, o lado pulp das histórias do Cthulhu é mais terror, apareceu um monstro e coisa parecida, e o lado horror é o lado mais purista, de você tendo a coisa mais se diluindo a sua sensação de realidade, coisa parecida. Tá, faz sentido. Então, por isso que tá escrito aqui, narrativa de horror. É mais focado no horror e pode ter terror, né? Pode ter o terror. Isso. O terror pode te fazer chegar ao horror, exato, por assim dizer. Ok, faz sentido. É como se o terror estivesse dentro do guarda-chuva do horror, né? Algo assim. E aí, ou o contrário, né? Porque, na verdade, assim, as duas coisas são bem imbricadas entre si. Como que um mestre faz para criar essa sensação? Cara, uma das maneiras mais elementares é você procurar jogar isso de noite. Sério. Olha, tem uma... essa que eu vou falar agora não é de Rastro de Cthulhu, é do Call of Cthulhu, tá? É uma aventura criada pelo pessoal que depois criou a Delta Green. É uma aventura chamada Grace Under Pressure. Graça sob pressão. Né? É uma expressão da língua inglesa, né? Assim, de você manter a graça e a cordialidade mesmo quando você estiver sob pressão. No caso lá é uma coisa muito, muito estrita, muito literal, porque a aventura toda se passa dentro do submarino de pesquisa, nas profundezas do Pacífico. Legal. Eu já tive a oportunidade de mestrar essa aventura algumas vezes, 4 ou 5 vezes, e eu monto todo um esquema, porque ela é um one shot, tá?
eu monto todo um esquema de clima para ela. A sala toda escura, tá? Numa das telas dos meus computadores, uma instrumento de sonar, né? Com o ping do sonar, né? Aquele ping, durante horas você ouvindo aquele ping sem parar. Acredite que você fica doido. Trilha sonora só com ruídos subaquáticos de criaturas marinhas, tipo golfinho passando, como é que chama? Camarão mexendo a casca, aqueles ruídos assim que um sonar pegaria, né? E os jogadores... Eu tenho a sensação de que um headphone bom aí é um item essencial. Não, né? sem headphone. É ambiente mesmo. Presencial. E o pessoal, assim, a mesa tem o diagrama do submarino, né, que eles precisam, mas eles só podem usar bastão luminoso, tipo aquele de acampamento, para poderem enxergar o que está acontecendo. Tá? Acredite, o pessoal fica numa histeria assustadora à medida que a história vai seguindo. Legal. Tá? Mas isso, assim, isso é uma one shot. Não dá para fazer isso numa campanha inteira, né? E muito menos não dá para fazer isso via internet com facilidade. Por isso que quando eu criei esse sistema agora do Discord, né, para fazer as aventuras só pelo Discord, e, inclusive o pessoal das partidas teste comentou isso comigo. Que assim, quando você está vendo uma tela de navegador que está te mostrando, tá aqui o mapa, minha pecinha está movendo aqui, está fazendo aquilo, não sei o que, é outro clima. Você não entra num clima de isolamento, de claustrofobia. Agora, se você está só ouvindo, você está só vendo um texto ali aparecendo, ouvindo a voz de uma pessoa esquisita que está te dizendo alguma coisa, e você está sozinho numa sala, e eu só jogo de noite também, então assim, pode até estar iluminada, mas é aquele negócio assim, a noite é outro ambiente. Sim. Né? Então, assim, isso ajuda a criar esse clima. Então, mesmo via internet, dá para você conseguir criar esse clima se você presta atenção em o que você está oferecendo para os seus jogadores naquele momento. Então, você colocar coisa muito visual vai atrapalhar. Você reduzir o visual, confiar mais na voz... É o sonoro. Vai ajudar muito mais. É o sonoro... O sonoro eu acho que é mais importante do que o visual. Para qualquer coisa. Provavelmente. Para qualquer coisa, sim. O visual, ele passa muita informação, né? Mas o sonoro, me parece que o sonoro é o que constrói a emoção, é o que te dá emoção. É mais ou menos igual ao olfato, assim. Né? Te transporta. É bem isso. Né? Tanto que você ouve uma música, a música é capaz de te emocionar. Uma imagem, às vezes estática, ou um vídeo sem áudio, eu acho que é difícil de emocionar você. Tem que ter o áudio, né? Ela tem que construir a cena com o áudio vai junto. Se a gente tirar o áudio de muita cena, a imagem pode ter esse poder se ela vem dentro de um contexto, né? Sim, claro. Uma fotografia se você já famosa, tem um contexto para ela. Mas se você colocar uma música junto da imagem, você potencializa, né? Você está criando um contexto ali naquele momento, é verdade. Que ótimo. Luiz Cláudio, a gente tem algumas perguntas aqui, acho que vale a pena a gente responder. O Daniel Berbari, ele comentou sobre o sistema Ganshu, né? Essa licença se compara com a Creative License do D&D? Ele fez uma pergunta, né? Seria mais ou menos a mesma coisa ou é uma licença estritamente comercial? Ou seja, qualquer pessoa pode criar conteúdo com o Ganshu e colocar à venda? Qualquer pessoa pode criar conteúdo com Ganshu atualmente no site da Pelgrane Press, né? Pelgrane.com, se não me engano. No site da Pelgrane tem a licença, a SRD deles, e permite que se crie material, sim, né? Eu mesmo estou criando, esse não tem a ver com o Ganshu, tem a ver com outro sistema deles, que é o Drama System. Eu estou criando um RPG baseado numa visão feminista da história de Roma republicana, usando o Drama System, né? E é isso, usando justamente a licença deles. Tá. E o Rodolfo Castro fez um comentário, ele escreveu assim, parece ser um jogo legal, principalmente para quem gosta de resoluções de puzzles, quebra-cabeças. Pelo que entendi, resolver os enigmas é o core do game, é o núcleo do jogo. É mais divertido quando a insanidade estiver à porta. Com certeza, né? É desse jeito mesmo. Eu não vou dar spoiler de nenhuma das campanhas que eu já mestrei nem de Call of Cthulhu, nem de Trail of Cthulhu. Inclusive porque, assim, é muito fácil portar coisas do Trail of Cthulhu para o Call of Cthulhu e vice-versa, tá? Inclusive já fiz isso algumas vezes. Mas
em algumas delas, das mais complexas, como na Masks of Nyarlathotep, que é uma das mais famosas do Call of Cthulhu, o pessoal precisou manter um verdadeiro caderno onde eles iam anotando as pistas, como se fosse um wiki de papel, né, para eles poderem fazer sentido das pistas que eles estavam recebendo. Porque essas informações estavam lá. Eles tinham as informações. O problema era você pegar aquele, como um quebra-cabeças, como um puzzle. Sim. Você pegar aquilo e dizer assim, então isso aqui tem a ver com isso aqui, assado, não sei o quê. Que é investigação, é o trabalho do investigador, né? Exatamente. Se você... Eu já imaginei tudo aqui, todo mundo procurando a pista de cá que pegou, com a outra anotação e juntando. Cara, deve ser muito bom, muito bom. É desse jeito, desse jeito. E eu acho que tem que ter muito envolvimento do jogador para ter esse registro, né? Acho que é muito importante. As peças, elas vão se conectando no desenvolvimento do jogo, ou as pistas elas levam para outra câmera e não tem mais conexão com aquela outra parte. Como que é o desenvolvimento desse jogo? Tanto o Call of Cthulhu quanto o Trail of Cthulhu, os dois funcionam bem, tanto para o one-shot quanto para a campanha, tá? O estilo de campanha é um pouquinho diferente num caso e no outro, mas eles funcionam bem tanto para one-shot quanto para campanha. Na one-shot, especialmente as puristas, é aquele negócio, você vai entrar e você provavelmente vai sair... Se sair do outro lado, vai sair muito modificado, por assim dizer. Mais uma vez, sem dar spoiler, é o caso dessa que eu ofereço como one-shot, que é a Dança do Sangue. Que, na verdade, a tradução nem é exata, mas por um motivo que eu também não posso dar spoiler, a tradução mais adequada seria essa. Muito bem. Eu tô assim, segurando algumas perguntas para fazer, até um pouco sobre o que tem ali na One Shot, o que tem nessa campanha. Mas aí, vamos deixar para o final isso, porque senão... Tranquilo. Senão a gente entra aqui e vai longe, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente passar agora, a gente falou um pouquinho de cada tópico, para o pessoal que nunca jogou, né? O próximo tópico. As principais dicas para mestres e jogadores iniciantes. Porque aqui pode ajudar o pessoal a ir atrás do sistema, ou tem que ler o livro, é um livro só, eu tenho que ler o livro inteiro. Existe o Quick Start, igual tem no Call of Cthulhu, que eu lembro que foi uma porta de entrada muito fácil. É um documento com regras básicas e uma aventura pré-pronta de uma investigação de um evento acontecendo numa casa lá. Então, eu não preciso ler o livro inteiro para eu poder experimentar o sistema, porque acho que esse que é o ideal, né? Eu quero só experimentar, porque às vezes você lê o sistema inteiro e gastei horas lendo aqui para jogar uma partida, para jogar uma aventura, e aí eu não gostei, ou o pessoal não gostou, né? Então, o que seria? Primeiro, acho que para os mestres, porque tem que ter o Keeper, pelo que eu entendi. Apesar de ser um sistema narrativista, ainda tem a função do mestre. Alguns narrativistas não têm, né? Então precisa de um mestre. Então, para isso, precisa ter uma pessoa que tome a iniciativa de peraí que eu vou atrás, eu vou preparar e depois chegar nos jogadores. Então, acho que começar com dicas para os mestres é melhor agora. Tranquilo. É um sistema muito simples mecanicamente, como eu falei, né? Então, assim, a parte de regras para o mestre não é complicada. Tá. A imensa maioria das páginas do livro é voltada para mestres, mas não no sentido de dizer é assim ou é assado. É basicamente de dar opções. Deixa eu fazer um paralelo aqui, sair um pouquinho do Rastro de Cthulhu e fazer um paralelo com um outro sistema muito bom do Gumshoe, um outro jogo muito bom do Gumshoe, que é o Night's Black Agents. O Night's Black Agents, que é mais recente que o Rastro de Cthulhu, ele trabalha essencialmente com a ideia de investigadores procurando vampiros no nosso mundo contemporâneo. Legal. Então, ele te dá um verdadeiro cardápio de maneiras diferentes como são os vampiros. Desde alienígenas que estão aqui explorando, até aquela coisa assim mais visceral, pré-Drácula. E você tem um monte de opções aí pelo caminho e coisa parecida. Então, assim, ele não te diz assim, vampiros são assim. Ele te dá um monte de opções assim, você vai escolher alguma dessas, pode misturar, pode fazer o que você bem entender. No caso do Rastro de Cthulhu, mesmíssima abordagem. Então, os Great Old Ones, por exemplo, se você pega o Call of Cthulhu, você tem lá nos manuais, você tem uma descrição, ainda que sumária, do Cthulhu, do Nyarlathotep, Shub-Niggurath e assim por diante. Tá. Vai dar estatísticas de cada um deles. Eu, inclusive, estatística? Alguns anos... O bicho é um deus. Eu sei. Olha, depois eu posso te falar da ocasião que os meus jogadores da campanha tiveram que fazer lance contra um D100 de danos. Tá?
Porque eles foram pro toe-to-toe justamente com Itaqua, um dos Great Old Ones. Mas muito bem. Então, pois é, no Call of Cthulhu tem isso. No Trail of Cthulhu não tem nada disso. Então, se você pega lá a discussão sobre Shub-Niggurath, um dos Great Old Ones do Lovecraft, ele vai te dizer assim, pode ser assim, pode ser assado, pode ser de tal jeito, isso aqui, assim, e não tem um número sequer ali. Então, o que o mestre tem ali são ideias de como ele vai usar aquilo no jogo dele. Tá. Ele é mais simples, então, nesse aspecto. Nesse aspecto, ele é mais simples, por outro lado, ele é mais profundo. Sim. Né? Você pode nadar só na superfície, e é facílimo ficar só na superfície, ou você pode mergulhar e ir muito fundo nele. Tá. Então, a parte mecânica dele é super fácil, né? E não exige grande preparação do mestre sob esse ponto de vista. Por outro lado, como qualquer história investigativa, o mestre tem que saber o que está acontecendo. Se é uma aventura pronta, ele vai ter que ler, no mínimo, não digo todos os capítulos até o fim, mas no mínimo o sumário de cada capítulo e ter uma ideia, ok, aconteceu tal coisa, eles têm tais pistas para descobrir. Uhum. Ok, e ele vai ter que ter esse tipo de preparação. Do ponto de vista mecânico, não é tanta coisa, como eu falei, né? Para os jogadores, a questão consegue ser ainda mais simples, né? Você parte de um conceito, e são conceitos relativamente básicos, né? Médico, detetive particular, militar, piloto, coisa assim. Você ganha pontos que você distribui entre as perícias. Uhum. E você vai jogando, e você, na maior parte da vida, não vai sequer fazer lance. Então, assim, é muito fácil você pegar o jeito de jogar o sistema. Eu tenho preparado para os meus jogadores, que eu sempre jogo com jogador iniciante, tanto iniciante de sistema quanto iniciante em RPG de forma geral. Qualquer jogo que eu jogue, eu estou sempre pronto para iniciante. No caso do Rastro de Cthulhu, eu tenho uma página A4 que tem o sumário do jogo e está suficiente. Aquilo ali é bastante para o jogador jogar sem problema nenhum. Lembro o Dungeon World, quando eu vi, era isso, a aventura era uma página. Uhum. A pré-pronta, ela vinha uma página com informações sobre o cenário e algumas coisas estavam acontecendo no mundo e você constrói a aventura com base naquilo. Exato. O G. Blang, ele até comentou aqui, aproveitando que você falou dos jogadores, né? Falou, eu jogo com o LCD, com o Luiz Cláudio, faz muito tempo. E fui um dos sobreviventes do teste da Dança do Sangue. A Dança do Sangue é a one shot, certo? É o one shot, exato. Foi tenso, só áudio, acredite, é tenso. Diga-se de passagem, não conhecia o sistema antes do teste e não precisou. Ah, que legal. E aí tem o Jimmy Maggi, não sei, é Maggi, acho, né? Alguma dica de campanha ou one-shot para mestres e jogadores de primeira viagem? Eu não sei se a Retropunk traduziu a aventura base, vamos dizer assim, que era de demonstração do sistema. É o assassinato de Roger Fell ou Thomas Fell. Nossa, quase falei Roger Rabbit. Não. Deixa eu ver aqui. Porque hoje em dia, convenhamos, né? Com a inteligência... Thomas Fell. Com a inteligência artificial e os PDFs... você traduz o jogo num clique, né? Se você precisar traduzir, hoje não tem mais dor de cabeça para fazer a tradução. É muito fácil. Mesmo porque o D&D não vem mais em português, então... Mas tem aí o podcast do Rafa trazendo as novidades. A gente vai atualizar tudo em português, né, Rafael? Que está sendo traduzido por IA. Aventura one shot, né? Se puxa mais pro lado purista, tem uma série que começa com o Repairer of Reputations, o consertador de reputações, né? Que é aquele negócio assim, nihilista pra caramba, tá? Assim, pra deixar a pessoa bem biruta no final. Essa é uma das boas, tá? As Mortes em St. Margaret é outra que também vai numa linha mais purista, que também é muito interessante. Quando a gente fala de... Flying Coffins... Quando a gente fala de one shot aqui, essa one shot é uma one shot de 3 horas, 4 horas, ou aquela one shot de 8 horas que você tem que jogar o dia inteiro pra poder acabar? Não. Depende um pouco do grupo. Porque, sim. Como eu falei, como a investigação está muito a cargo do grupo. Tá. Depende muito se o grupo está indo atrás das pistas. Então, um grupo que demora mais a ir atrás das pistas, não faz muito sentido o mestre virar e dizer assim, tá aqui tudo. Tá. Não faz sentido, né? Então, depende um tanto dos jogadores. Então, o ritmo do jogo tá muito na mão dos jogadores nesse caso. Tá. Ok. E é o jogo que pede ou você sugere
essa busca das pistas, né? Você percebe alguma coisa, ou o jogador que pergunta, mestre, posso fazer ali um teste? Como que geralmente funciona? Não, é aquela história. Normalmente, só de você estar no lugar onde estão as pistas, você já vai conseguir ter as pistas. As básicas, com toda certeza. Né? E se você pensa ainda, poderá ganhar bônus em cima disso. Mas a questão é a seguinte, você tem que saber para onde você tem que ir. É o quebra-cabeça. Se você não entregar as peças, ninguém monta nada, né? Exatamente. Então, ok, a gente descobriu tal coisa, olha, o sujeito que fez essas coisas morava em tal lugar, vamos na casa dele. Beleza, vocês vão à casa dele, mas assim, os jogadores tiveram que decidir ir lá. Sim, né? Exato. Para poder achar as pistas que estão lá. O mestre tem à sua disposição, e isso faz parte, inclusive, mecânica do sistema, uma coisa que também é para evitar aquele negócio assim, você aqui, pensando no D&D aqui, vamos procurar porta secreta, você procura, eu procuro, eu também faço lance, isso, aquilo, não sei o quê. Não, gente, o mestre pode ter, inclusive, um cartãozinho que ele diz assim, acabou a cena, já pegaram todas as pistas. Pronto, podem ir. É assim, é isso, calma. Porque senão você fica cavocando uma coisa que não vai levar a lugar nenhum, né? Exatamente. Aí agiliza, aí é aquele corte que tem que ter do filme, ó, gente, sério, não tem mais nada aqui, vamos pra próxima. Senão também não tem graça, é um jogo, né? Ainda é um jogo, né? Exato. Não é vida real. Com respeito à campanha, né? Que o pessoal tinha perguntado também de campanha. Isso. A campanha, vamos dizer assim, mais famosa, a campanha mais badalada do Rastro de Cthulhu é a Eternal Lies, o Mentiras Eternas, que é a que eu estou oferecendo, que eu já mestrei no passado e estou oferecendo de novo. Mas, como eu falei, é facílimo portar coisas do Call of Cthulhu para o Trevo Cthulhu e vice-versa. Eles, inclusive, dão as orientações de como você faz isso, né? Então, assim, é super tranquilo você pegar. E o Call of Cthulhu tem campanhas de altíssima qualidade. A segunda edição de Masters of Nyarlathotep é muito boa. O Expresso do Oriente... Que legal. Até tem a ver tudo com o nome, como disse um amigo meu, o Sérgio, lá de Brasília. Assim, ele é uma Hellholtz. Sim. Então, assim... É legal, você não tem pra onde ir, você só tem que estar dentro do trem, não tem pra onde ir, né? Mas ela é interessante mesmo assim, né? Claro, eu acho muito legal. Eu mencionei aqui a Mountains of Madness, tem outras, assim, tem campanhas de altíssima qualidade para o Call of Cthulhu e é facílimo portar para o Rastro de Cthulhu. Isso é uma vantagem dos sistemas narrativistas, com o foco narrativista, porque não tem essa matemática por trás, né, calculada, igual tem um D&D, nível de desafio, né? Não existe essa matemática, né? Não foi feito para isso. Não lembra um board game. Dá bastante flexibilidade pro mestre também trabalhar, né? É um jogo. E tem. De novo, pessoal. Eu ia facilidade. Acabei esquecendo ela. Então, mas essa facilidade é relativa, porque o mestre tem que ser uma pessoa preparada. Eu acho assim, eu percebo que jogos narrativistas, se você de repente tá jogando com um pessoal que é mais novo, e mais novo que eu digo é falta de experiência com a vida mesmo. O pessoal mais novo não tá conhecendo o mundo ainda. Então fazer as conexões entre as coisas é mais fácil você fazer quando você conhece mais como o mundo funciona, né? Então eu acho que o sistema narrativista, apesar de ele dar liberdade para você fazer, né, da forma que você achar melhor, ainda você ter o controle e conseguir entregar uma boa experiência com essa liberdade, eu acho que é uma coisa difícil também, entendeu? Tanto que D&D é recomendado para 12 anos. Porque, de fato, se você entrega uma aventura pré-pronta ali na mão do mestre, e ele só tem que seguir ali os encontros, bem basiquinho, é mais fácil jogar o jogo através das regras, que está descrito no livro, do que você ficar criando relações entre personagens, NPCs. Eu acho que isso não é tão fácil assim, sabe? A gente às vezes confunde a liberdade, né, de poder fazer o que quiser com uma boa experiência. Não significa que vai ser uma boa experiência você poder fazer o que você quiser, se você não tem experiência para fazer isso, sabe? Então, acho que é uma faca de dois gumes aí, sabe? Eu acho que é desafiador controlar uma partida de jogo narrativista. Eu acho que é um desafio, na verdade. Para ser uma experiência boa. Talvez seja fácil do ponto de vista de jogar, jogo do jeito que eu quiser, mas para você entregar uma boa experiência, eu acho que é bem difícil. É a minha opinião. Eu tendo a concordar. O meu estilo pessoal como mestre, qualquer que seja o sistema que eu esteja jogando, é mais ou menos o seguinte: eu procuro estar bem familiarizado com o ambiente onde é a história. Então, se é uma aventura na Terra-média, eu procuro estar bem familiarizado com o que tem naquela região da Terra-média. Se é uma aventura na Nova Inglaterra da década de 30, eu vou procurar saber o que tem naquela região e tudo mais.
Por uma razão muito simples. Os jogadores decidem assim, vamos pegar um ônibus e ir para tal lugar? Beleza, eu tenho ideia de o que eles estão fazendo ali. Eu não tenho que ficar desesperado. Meu Deus, o que será que está acontecendo agora? Né? Então, é o Smart Prep, né? Assim, a gente tendo uma noção geral do que está ali, você já consegue, assim, ok, vocês podem fazer tal coisa, aguarda um minutinho que eu estou pegando aqui os detalhes. Pronto, está resolvido. Temos aqui um comentário do Diblang, ele voltou aqui a escrever. No nosso teste do One Shot durou quase 3 horas, que eu fiz aquela pergunta, né, do tempo, com 4 jogadores. 2 mais experientes e alguns testes da ferramenta no Discord. Ah, legal. Então, só para dar uma noção, 3 horas de partida. Que acho que é a proposta, né, Luiz Cláudio, da One Shot sua também, né? Umas 3 horas. Exato. Vamos falar um pouquinho, então, pra gente poder encerrar, um pouquinho sobre... Eu tenho algumas perguntas aí sobre a aventura, pode ser? Claro, manda ver. Vou jogar aqui pro tópico extra nosso, que é exatamente isso. Se você puder falar um pouquinho da experiência que é essa One Shot, que eu esqueci o nome agora, aí você... A Dança do Sangue. Isso, a Dança do Sangue. Se você puder falar um pouquinho sem estragar, tipo um trailer, né? Um trailerzinho de filme, né? Não, o trailer é tranquilo. A ideia é a seguinte: é uma aventura que se passa na Inglaterra, na década de 30, 1935, numa cidade do noroeste da Inglaterra, na região dos lagos, né, da Inglaterra, quase na Escócia, e são pessoas que estão num hotel. Pessoas, assim, as mais variadas possíveis que chegam num hotel, cada um pelo seu motivo, né, estão lá para passar uma noite ou 2 naquele hotel, e vão descobrir que a coisa que os levou até lá não é tão acaso quanto parecia. Não tem um filme disso aí, não? Cara, deve ter vários. Eu lembro de um filme que um pessoal chega num hotel e eles acabam descobrindo que acho que todos eles nasceram na mesma data. E é tipo um suspense do caramba. É um filme meio antiguinho assim, mas bom pra caramba. Eu não lembro o nome. Alguém talvez vai lembrar aí no chat aí. Bom, eu não quero falar muito também, porque vai que não é a mesma coisa, né? Não, vamos dizer que pode ter semelhanças. Tá. Aliás, mas achei interessante a ideia. Depois, se você conseguir descobrir esse filme, me passa. É muito bom. Deve ser interessante. É muito bom. Ah, eu acho que eu até lembrei. Vou falar rapidinho aqui, porque eu acho que não é isso. Parece que é um cara... acho que eu vou dar um spoiler gigante aqui, tá? Mas é um cara que ele tem múltiplas personalidades. E essas pessoas chegando num hotel, na verdade, cada uma delas é uma personalidade de dentro da cabeça do cara. É essa que é a história. É um filme de investigação com terror, porque tem assassinato no meio. E, na verdade, ele tá num tratamento psiquiátrico / psicológico lá e ele tá tentando matar... Parece interessante. Ele tá tentando matar as outras personalidades dele. Ou tem uma personalidade que tá matando as outras lá dentro. É isso aí, eu lembrei do filme agora. Enfim, vamos lá. Tranquilo. Em todo caso, felizmente, essa não é spoiler pra nossa aventura, então tá tranquilo. Boa. Mas fale mais, então. Tá, continue. Mas como mencionou aqui o Diblang, assim, você chega no final dessa aventura, é tenso. O tipo de informação que vai sendo descoberta, é o tipo de descoberta que os jogadores chegam, não digo no fim, porque assim, perto do fim, o que eles descobrem que está acontecendo é uma coisa que choca. E pode ter combate, Luiz Cláudio, assim... eu sei que não faz sentido, mas no sistema prevê um combate físico. Prevê isso. Prevê. E é mortífero. Com certeza. De forma geral, para você ter uma ideia, o sistema propositalmente te incentiva muito mais a fugir do que a combater. Sim, faz sentido. É para fugir mesmo. Mas isso, assim, isso de criaturas, não... Não. Qualquer coisa. Combate humano mesmo. O combate é mortífero, acredite. Tá. E tem um detalhe. Eu falei que você trabalha sempre na base de pool de pontos, né? Vamos dizer que você tenha 10 pontos de vitalidade, de saúde, de real, seus pontos de vida. Tá. Você tem que chegar a menos 12, se não me engano, para poder morrer. Então você tem 22 pontos. Menos 12, caramba. Ok? 22 pontos, ok? Tá. Você dá um tiro com uma pistola, por exemplo, você vai dar 1d6 de danos, talvez 1d6 menos 1 de dano, dependendo do tipo de arma. Tá. Você não vai morrer com um tiro de pistola, né? Salvo, claro, aquele tipo de circunstância que o mestre vai virar e dizer assim, não, o cara encostou a arma na sua testa e deu um tiro, você tá morto. Não tem que jogar dado numa situação dessas. Tá. Né? Mas numa situação de combate, joga dado, joga outro, faz teste, não sei o que, você vai levar várias balas antes de você morrer. Entendi. Mas você vai morrer, porque assim, a recuperação é muito difícil. Sim. Né? Então não é aquele negócio de morte instantânea, mas o combate é mortífero. Tá, entendi. Tem que dramatizar, O problema das criaturas,
embora tenha também a parte de causarem dano físico, é quando o dano físico vem junto com o dano de estabilidade. Quer dizer, você não apenas está levando uma unhada do monstro, como ainda está ficando doido só de olhar para a cara dele. Sim. Então a conjunção dos dois efeitos é que pode ser bem problemática. Tá. E Luiz, o objetivo é você fugir desses encontros, né? Como é que conclui a campanha? Assim, no caso de um one-shot, seria você não morrer ou você morrer de uma forma menos trágica? Assim, Cara, eu dificilmente daria esse tipo de orientação, porque assim, isso é do personagem, isso é do criador do personagem. Tem gente que prefere ter uma morte heróica, tem gente que acha que a vitória é conseguir fugir para poder fugir outro dia. Cada um tem a sua motivação. Eu, como mestre, topo tudo. Uhum. E a campanha, o que você pode falar dela? Mentiras Eternas, né? Essa Mentiras Eternas tem um negócio muito interessante. O Trail of Cthulhu, ele é inspirado diretamente no Call of Cthulhu. Tá. Né? E como eu mencionei, o Call of Cthulhu tem um monte de campanhas muito boas. Geralmente, as aventuras clássicas de Call of Cthulhu se passam na década de 20 do século passado, e as de Trail of Cthulhu se passam na década de 30 do nosso século, do século passado também, ok? Aham. Eles optaram por fazer isso, em parte para distinguir um pouco do Call of Cthulhu, e em parte porque a década de 30, com a questão dos fascismos, da iminência da nova guerra e tudo mais, estava tendo todo um clima de tensão maior do que estava a década de 20. A década de 20 era mais aquele negócio assim, da ressaca da Grande Guerra. Sim. E a década de 30 é mais aquele negócio assim, tá vindo outra Grande Guerra aí. Sim. Né? Então foi uma escolha de criação do mundo mesmo. Muito bem. Só que isso deu um gancho muito interessante para essa aventura Mentiras Eternas. O início dela é o seguinte: havia um grupo de investigadores que 10 anos atrás tentaram impedir que o mundo acabasse num estilo muito parecido com o de tantas campanhas de Call of Cthulhu, e eles conseguiram mais ou menos, deixaram algumas pontas soltas, e essas pontas estão aparecendo agora é a vez de vocês, o que vocês vão fazer com isso? Então é como se fosse aquele negócio assim, um grupo de jogadores de uma campanha anterior fez coisas, algumas boas, outras ruins, e agora o pessoal do grupo atual tem que ir atrás e descobrir o que está acontecendo para poder saber o que eles têm que fazer. Ah, que legal. Cara. E aí elas são, mais ou menos, você citou umas 30 partidas. Aproximadamente. Como eu falei, no caso do Rastro de Cthulhu, isso depende do ritmo do próprio grupo, né? Do tipo de investigação que eles vão fazer. Tá. Mas em média, pelo que o pessoal da internet comenta, dá 25, 30 partidas para conseguir fechar essa campanha. Luiz, e progressão de personagem? Não tem muita progressão de personagem no sistema. Tem um pouco. Você pode reajustar pontos, passar de uma coisa para outra e coisa assim. Você pode ganhar alguma coisa adicional, mas é muito difícil. Tá. Uma das perícias, isso é uma coisa que vem desde o Call of Cthulhu. Você pode ganhar conhecimento que eles medem pela perícia Cthulhu Mythos, né, o mito de Cthulhu. À medida que você vai ganhando Cthulhu Mythos, sua sanidade vai caindo. Né? O que você tem de Cthulhu Mythos vai reduzindo sua sanidade. Né? E isso já era assim no Call of Cthulhu e continua assim aqui no Trail of Cthulhu também. Mas tem pouca evolução de personagem. O personagem é aquele que você fez no início da campanha, ele vai ter pouca modificação depois disso. A única modificação é que ele vai estar com a sanidade mais baixa, isso é certeza. Vai ser corroído aos poucos, exatamente. Ah, que legal. O que eu ia perguntar, para complementar do Estevão, que acho que a minha última dúvida agora, é se o número de jogadores na mesa tem um impacto grande. Por exemplo, existe um número ideal, 4, 5... Porque num D&D da vida, como é gameista, então ele tem o peso matemático é maior, ele é calculado para 4 ou 5 jogadores, né? E no Rastro de Cthulhu também funciona bem com 4 ou 5 jogadores? Eu diria que 4 ou 5 é um bom número para jogar. Mais do que isso, fica mais complicado, mas nem tanto pelo sistema mecânico. Mecanicamente não faz diferença. Tá. A questão só é que com mais jogadores fica mais difícil de todo mundo participar bem da narrativa. É só isso. Ah, perfeito. Se o pessoal tiver interesse, às vezes, em aprofundar mais o bate-papo sobre esse universo, esse sistema, que é a primeira vez que a gente está falando sobre Call of Cthulhu aqui no RPG Next. Então, vocês podem deixar comentários e perguntas no episódio depois que for lançado, se você estiver ouvindo agora, que, de repente, se o pessoal fala, puta, gostei muito, quero ouvir mais, aí eu converso com o Luiz Cláudio e a gente volta aqui numa outra oportunidade
para a gente poder abordar mais essas dúvidas de vocês. Eu acho que, né, para esse episódio ele tá ótimo. E se o pessoal se interessar e quiser trazer mais perguntas, mais comentários, a gente pode fazer um outro programa. Vamos deixar o interesse do pessoal aí fazer essa nova pauta. Pode ser? Com certeza. E eu acrescento, inclusive, uma coisa. Você mencionou no início, e cobertíssimo de razão, né? Falando do aniversário do D&D, que o D&D é o mais procurado, é o mais vendido e tudo mais. E tudo isso é verdade. E é verdade, e é um bom sistema, e dá para fazer coisa muito bacana com ele. Só que nesses anos todos, nesses quase 40 anos de RPG, de estrada de RPG que eu tenho, uma das coisas que eu descobri é que você consegue estilos de jogo muito diferentes em outros sistemas, né? A questão não é necessariamente a questão mecânica, é o estilo de jogo, o estilo de história que você vai criar. Como eu falei, o estilo de história que você faz no D&D é um tipo, o que você faz no Rastro de Cthulhu é outro, o Traveler é outro, e assim por diante. Então, assim, você ter uma flexibilidade de sistemas e ambientes permite que você crie narrativas diferentes e isso acaba sendo muito enriquecedor. Então, assim, eu sempre estou correndo atrás de maneiras diferentes de criar narrativas. E essas do Rastro de Cthulhu e dos sistemas, vamos dizer assim, desses sistemas ligados a sistemas de horror e tudo mais, como Delta Green, que é outro que eu gosto muito, uma das coisas é aquilo que você falou mais cedo, da coisa que causa emoção, da coisa que pega, que fisga a gente, né? O tipo de emoção que a gente tem quando está jogando uma aventura de D&D é aquela emoção da aventura. Heróico, algo heróico. Né? Isso, eu fui lá, eu fiz, eu aconteci. É um tipo de emoção absolutamente válido. O tipo de emoção que você tem numa aventura de Rastro de Cthulhu, como o Di Blang falou, é aquele negócio assim, cara, que tensão. E tensão é uma emoção que a gente procura às vezes também num filme, num jogo e coisa parecida. Não é o tipo de coisa que você consiga facilmente no D&D. Pode acontecer, mas o sistema não se presta tão bem a isso. Aqui sim, né? Então aqui é isso. Se você entra numa aventura dessas, numa one-shot, numa campanha, tensão vai ser uma das coisas que você vai ter. É o drama, você ser incapaz às vezes de conseguir resolver ou encarar as coisas, né? Exatamente. No D&D você até pode ter essa dificuldade, mas eventualmente você tem que superar, você tem que ganhar do desafio, né? Então faz parte a construção, e às vezes ali nesses sistemas narrativistas de terror ou de horror, a ideia é essa, é a impotência, são essas emoções de medo, suspense, é igual como um filme, né? Tem gosto pra tudo, certo? São momentos diferentes que você quer explorar, sensações diferentes que você quer sentir. Tem hora que você quer ver um filme de terror, tem hora que você quer ver um filme de super-herói, né? Tem hora que você quer ver uma animação família, então é assim que funciona. Exatamente. Gosto muito dessa ideia da incerteza, cara, porque no D&D você tem uma coisa que, tipo assim, a gente vai passar, superar esse desafio aqui. Agora, esse sistema traz uma negativa de que, pô, nem sempre você vai conseguir, às vezes vai dar muita merda, e você fica nessa apreensão e tensão, cria uma ambiência, eu acho que ela é muito legal de você trabalhar essa insegurança que surge. Com certeza. Isso é maravilhoso. Aliás, para quem quiser explorar mais do ponto de vista do RPG, tá? Não do ponto de vista de narrativismo. Quem quiser explorar mais do ponto de vista de RPG, as ideias de horror, terror e tudo mais, não tem livro melhor para recomendar que o GURPS Horror. GURPS Horror, qualquer das edições dele. As discussões que eles têm lá sobre como você criar história de horror e tudo mais são de altíssima qualidade. Se eu não me engano, eu lembro que o D&D terceira edição chegou a lançar um suplemento só para poder criar aventuras e campanhas de horror, ensinando o mestre como criar situações que causem essas sensações de impotência, de medo, né, de insegurança. Então é bem interessante também. Tem isso veio em grande parte por causa da aventura Castle Ravenloft. Ah, sim. Lá pro AD&D, né, no final dos anos 80. Aliás, olha as coisas engraçadas, né? Eu falei agora há pouco que o Sandy Petersen, criador do Call of Cthulhu, foi um dos criadores do Doom, né? Nos anos 90, 94, 95, por aí, eu criei um mundo para Doom, um nível para Doom 2, baseado no castelo do Castle Ravenloft, da aventura original pro D&D. Que legal. Né? Usando com escadas e andares superiores e tudo mais, assim, simulando 3D no mundo 2D do Doom. Que legal. Inclusive ganhou prêmio e coisa parecida, foi bem interessante.
Mas, de qualquer maneira, o Castle Ravenloft, né, foi uma aventura tão bem feita pro AD&D lá nos anos 80 que acabou gerando todo esse mundo da Baróvia e coisa parecida. E aí, na década de 90 também tinha toda a questão do World of Darkness, né? Então, assim, houve uma tentativa de botar isso no D&D, mas realmente é uma coisa que não funciona bem. O próprio Call of Cthulhu teve uma versão D20 com 2 ou 3 coisas publicadas e não funcionou direito. Sim, tanto que quando eu jogo Dungeons and Dragons, pra mim funciona o jogo quando você leva a partida na galhofa. Porque construir esse terror, essa sensação de medo e tal, não combina tanto. E às vezes eu vejo o pessoal jogando de uma forma tão séria, eu falei, gente, não combina, tem que ser mais galhofa, igual o filme novo do D&D que saiu, que acho que foi o melhor filme feito do D&D. Foi o último, porque ele não se levou a sério. Funciona muito melhor do que os outros iniciais que se levavam a sério. Não combina. Pra você se levar a sério num universo desse, você tem que ser assim, muito denso, igual as séries aí do Game of Thrones, por exemplo, né? Então tem que ter muita intriga, né? Muita violência, é outra pegada. Não é o combate, é a conversa, é a intriga, a investigação. Colocou combate no meio, colocou pancadaria, cara, você tem que... Não pode se levar a sério, senão não funciona. Fica parecendo um monte de adulto... Essa questão da galhofa, vou te dar uma provocação pra gente explorar em outro dia, em outro episódio. O D&D tem muito a ver com uma forma antiga de teatro chamada comédia dell'arte. Ah, sim. Tem que ser. Pois é. Gente, muito bom papo. Queria agradecer o comentário de todo mundo aí no chat, mas para eu poder fechar, momentinho jabá. Luiz, você pode fazer qualquer comentário, divulgar seu site, enfim, é o seu momento de falar sobre você e convidar o pessoal para te conhecer mais sobre o seu trabalho, o que você gosta, onde que o pessoal te encontra. O meu site é facílimo de achar, quartelmestre.com. Legal. O que tem no seu site? Tem o meu blog, tem os livros que eu publiquei até agora, são livros de pesquisa, né, da minha pesquisa sobre ludologia, né, como o Homo Regulans e o mais recente, que é o livro que você, inclusive, participou também, né, para o nosso querido professor André Bataiola. Sim. Tem essa lojinha, né, que tem essas coisas. Não que eu venda lá no site, ele dá acesso ali à Amazon e ao eClap, onde os livros estão disponíveis. Tá. No site, propriamente dito, tem as minhas publicações, tem o meu blog, tem os meus poemas. Acho que é isso, né? E agora tem as chamadas para essas aventuras e campanha que a gente está criando aqui no RPG Next. A ideia de oferecer o One Shot é justamente para servir como um aperitivo para a pessoa poder conhecer, justamente por ser um sistema menos conhecido, um ambiente menos conhecido e tudo mais, assim, a pessoa experimenta e, se gostar, pode se interessar pela campanha, ou simplesmente ficar só no One Shot, né? E tenho muita coisa desenvolvida para mesas online, já joguei muito no Roll20, atualmente eu tenho preferido mais o Foundry, mas nesse caso específico do Rastro de Cthulhu, eu desenvolvi uma série de bots para o Discord e jogo só no Discord, só por voz, para ajudar a criar o clima claustrofóbico adequado para o sistema. Perfeito. E, Estevão, é com você. Primeiramente, agradecer, Rafael, Luiz, pelo bate-papo, foi maravilhoso, adorei conhecer mais, e realmente eu não sabia absolutamente nada, então estou muito curioso, quero saber bem mais sobre esse sistema, me intrigou bastante, e dizer para o pessoal aí que é padrinho, para quem não é ainda, começar a contribuir, é um projeto que faz a diferença, muita diferença na vida de muita gente. E obrigado pela participação. Obrigado a vocês, pessoal. Então é isso. Se você curtiu, gostou do episódio, compartilhe. Se você quiser mais, deixa um comentário, traga suas perguntas, suas curiosidades. Quem sabe a gente não faz um próximo programa sobre esse universo. Então, sempre comente. É importante você, né, deixar mandar e-mail, entrar no site do RPG Next, enviar um comentário através do formulário nosso, a gente lê, responde, interagir, para que a gente possa também ir atrás de conteúdo que interesse para vocês, né? Porque a gente gosta de falar de qualquer assunto. RPG é RPG, não importa o sistema. Mas às vezes é legal também falar de algo que vocês têm interesse, vocês gostam, vocês gostariam de saber mais, porque a gente já leva o conteúdo que o pessoal gosta de interagir. É mais fácil também para vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação mais uma vez, Luiz. Cláudio, obrado pela sua participação. A gente mantém contato, gente, através da mesa lá de RPG. E Estevão, mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua participação, pela sua disponibilidade hoje, por ser um padrinho do projeto.
e a gente se fala lá no grupo, continua se falando lá no grupo, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Valeu pro pessoal que deixou comentário aí no chat. O Dibleng, Rubens, Matheus Padovese, que apareceu, Rodolfo Castro e muitos outros que deixaram comentários no chat. Um abraço para vocês, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. Fala, padrinhos e madrinhas do RPG Next. Também pode ser apoiadores, apoiadoras do RPG Next. Aqui é o Rafael47, de volta nesse mês para poder anunciar e comentar sobre as recompensas referente às doações feitas no mês passado, em setembro de 2024. Como esse áudio de recompensa agora está entrando em outros podcasts do RPG Next, porque afinal de contas, quem apoia o projeto não necessariamente ouve todos os podcasts, né? Eu pretendo ser bem breve e objetivo, porque você já recebeu esse anúncio, esse aviso através do próprio site do Apoia-se. Então vamos lá, a primeira recompensa que tem sorteio é para todo mundo que apoia o projeto com R$5 ou mais, ou seja, menos de $1 por mês. E como nesse momento o episódio da Forja está de volta pelo menos uma vez ao mês, e isso pode mudar dependendo do nível de apoio do projeto, para que a gente possa pagar editores, enquanto a gente não conseguir pagar editor, que é o que demanda mais tempo de trabalho, a gente não consegue produzir mais conteúdo. A gente fica limitado ao tempo que a gente tem, que envolve fazer pauta, fechar os convidados, preparar a transmissão ao vivo, a gravação, depois fazer a própria gravação do episódio. Para depois que editar, ainda tem a parte de criar as artes, criar o post no site, fazer a publicação e fazer a divulgação nas redes sociais. Então, no meio desse processo todo, a edição consome boa parte do tempo. Pelo menos metade do tempo, dependendo do tipo de episódio, ou até mais. Então, para poder entregar essa recompensa, a gente está fazendo pelo menos um A Forja por mês, um episódio de bate-papo sobre nerdice e RPG, sobre cultura pop, o nosso podcast de bate-papo. E aqui eu sorteio um dos padrinhos ou madrinhas, um dos apoiadores do projeto, para poder participar do próximo episódio, da próxima gravação, se ele tiver tempo, se tiver disponível ou se quiser. E como eu sei que nem todo mundo pode num dia no horário, eu faço mais um sorteio. Caso o primeiro não possa, eu vou para o segundo colocado e assim vai. Então, o primeiro sorteado foi o Antônio Eric da Silva Pinto. Aí, Antônio, parabéns, sortudo. Vou entrar em contato com você ainda, através do grupo dos padrinhos, para poder discutir com você se você pode participar, se você poderá participar de uma gravação da Forja junto comigo e mais um outro convidado. Caso você não possa, temos o segundo sorteado, que é o André Luiz Oliveira. Aí, André, parabéns também. Tem que aguardar o Antônio recusar primeiro, depois eu falo com você. Se o André não puder, temos o Estevão Felipe. Aí, Estevão, ou Estevão Felipe, não sei como é que fala direito o seu sobrenome, Estevão, depois você me corrige. E por fim, se o Estevão também não puder participar, o Marcelo Duarte Vergles. Aí, Marcelo, você fica na 4ª posição. Acredito eu que até lá alguém vai aceitar a participação, mas caso ninguém aceite, chega em você, tá bom? Indo agora para outra recompensa, que também tem sorteio, que é a magia Conjurar Criatura, para todo mundo que apoia o projeto com R$15 ou mais. Antes era um valor mais alto, agora ela diminuiu, então agora tem espaço para mais gente que apoia o projeto poder ser sorteado. E essa recompensa basicamente é que a gente pega o seu nome e empresta para um NPC em uma aventura do Tarrasque na Bota que esteja sendo gravado. Depois isso vai para edição, sai no podcast, então tem um tempinho aí, demora um tempinho para isso acontecer. Mas o seu nome entra na lista e os mestres ou o mestre vai pegando os nomes sorteados e vai encaixando na aventura. Então tem que aguardar, beleza? Mas o sorteado então foi o Pedro Henrique Barbosa Alves. Aê, Pedrão! Só aguardar, só esperar para ver onde que você vai sair, qual aventura, a gente não sabe, tá bom? Com o fim das recompensas que envolvem sorteio, vale a pena eu citar aqui que tem uma outra recompensa para quem apoia o projeto com R$100 ou mais, que é o Grande Ferreiro, que permite que o pessoal que faz esse apoio possa participar de um episódio da Forja. Mas qual é a diferença? É consultoria, ele traz o tema, é para pedir um episódio da Forja direcionado para o assunto que ele queira. Temos aqui o Estevão Felipe, o Diego Rubim, a Luli Gomes, o Pedro Henrique Barbosa Alves e o Breno César Bar de Oliveira. Muito obrigado para vocês 5.
Eu já conversei com o Breno, inclusive, ele já passou uma lista de assuntos, já temos uma pauta com assuntos que ele passou, e já vou conversar com ele para a gente poder marcar de fazer essa transmissão da Forja, falando sobre um dos pontos que ele citou, porque ele citou várias coisas. E é óbvio que os outros participantes, se quiserem estar juntos, podem responder a mensagem e falar, ó, Rafael, quero estar junto na próxima gravação da Forja, esse assunto me interessa, enfim. Vocês têm esse direito porque faz parte dessa recompensa, perfeito? Uma outra recompensa que eu tenho que fazer e trazer ela aqui em áudio é um agradecimento para todo mundo que apoia o projeto com R$20 ou mais. Isso não significa que quem apoia o projeto com menos não tenha igual importância no projeto, mas a gente não consegue falar o nome de todo mundo. São quase 100 padrinhos e madrinhas, então a gente demoraria muito para falar o nome de todos. E eu deixo aqui um agradecimento geral para todo mundo, e lembrando que o seu nome está dentro do site do RPG Next. Tem lá uma aba na página Doadores e o seu nome aparece lá atualizado todo mês. Eu aposto que se você digitar o seu nome mais RPG Next no Google, por exemplo, vai aparecer a página do site, levando para o seu nome, beleza? Então, um agradecimento especial para João Vitor Primieri Paludo, Além da Costa Araújo, Cristiano Souza, Felipe Martins, Ramon Moreira Silva, Antônio Eric da Silva Pinto, Everson Guimarães, Lohan Negres Ronche, Michael Cristiano Wolfert, Ana Priscila de Oliveira, Alexandre Moricuni Fortes, Douglas Ferreira Nazaré, Thiago Kesley de Barros Silva, Vitor Carvalho, Wellington Kenneth da Silva, André Luiz Kupikowski, Henrique Dairic da Silva, Rafael de Castro Machado Homem, Felipe Borrelli, tem 2 R's no nome, acho que é Borrelli, Felipe, qualquer coisa você me corrija, Bruno Giordano, Carl, André Luiz Oliveira, Marcelo Duarte Vergles, Fabrício Reis Guzon, Gabriel Cesário Gomes, William Valer, William Yamashita, Rodrigo Keiji, Patrick Pereira Lermen, Victor Breda, Victor Adriel Todescato Keller, Felipe Pinheiro de Oliveira, Felipe Chagas de Oliveira, Rodolfo Castro e Silva, Rodrigo Carelli, Diego Mota da Silva, Werson Lucas Espíndola, Marco Sabino Vikings MC, Valdo Raia, Leandro Batista, Rodrigo Porto Veronês, Reuel Barbosa de Albuquerque Júnior, Lucas Zingaro de Jesus, Pedro Paulo, Estevão Felipe, Diego Rubim, Luli Gomes, Pedro Henrique Barbosa Alves e ao Breno César Baiardi Oliveira. E também aos novos apoiadores que chegaram pelo Apoia-se, Júlio César Souza, Paulo Vitor Medeiros da Fonseca, Júlio Pedroni e Caio Almeida. Aí, pessoal, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. E também queria agradecer ao pessoal que mantém a sua assinatura lá no YouTube, sendo um membro do canal. É o MW, o Rodá Silva e Yuri Ferreira. Valeu, pessoal. Brigadão por ajudarem da forma que vocês podem também através do YouTube. Então é isso. Tentei ser o mais breve possível, lembrando que todas as recompensas, cada mês, estão atualizadas no mural do apoia.se/rpgnext. Você entra lá no mural e tem uma publicação fixada onde tem essas informações sobre a sua recompensa do nível que você apoia, tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio. Até o próximo mês com mais um áudio de recompensas dos apoiadores, dos padrinhos e padrinhas do RPG Next. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau.